Fala pessoal, tá começando mais uma Crediscast e hoje nós temos um convidado ilustre, vulgo meu chefe! Tô com medo dessas meninas, tô com medo de vocês. Grande Felipe! Meu chefe, É hoje, um por essa brinde! oportunidade em nome de uma equipe inteira. Ixi, que Por medo essa de- Hoje é o dia. Não pode pôr na mesa. Não. Tenho até medo de vocês, cara. E descolada, a Thalitinha, você Não sabe, é, cara. Gostou? Tô aprendendo, cara, essa vida de ficar colocando as caras à Ela achou que ia tapa. ser difícil fazer o seu podcast, justo ela, né? Ia ser muito difícil. Muito bem, Sr. Felipe. Tá Calma, preparado Thalitinha. pra hoje? Não sei, é uma pergunta muito difícil. Ansioso. Venho em nome desta equipe que aqui atua para... Uma intervenção. fazer Queremos uma um intervenção aumento, né? gravada. Deixar documentado, né? O pessoal fez várias perguntas aqui. Enfim, Felipão, vamos lá. Nossa, pra onde você vai começar, Thalitinha? Eu Qual acho que a vai gente tem que ser começar do começo, o que você acha? Eu acho uma boa, mas qual vai ser o enredo disso? A gente vai abordar vários vai descobrir. assuntos, Felipão. Você vai Tá descobrir. tudo na mente da criativa. Vamos- da vamos- Thalita. Tô Vamos- levemente Se preocupado, você não né? terminar Você segurando percebeu? o cabo de vassoura, tá tudo ótimo. Vamos causar as polêmicas, que é isso que o povo gosta de assistir. Polêmicas. Entendeu? Exato, Polêmicas. exato. Cuidado que pergunta que eu respondo, hein? É isso Cuidado que é com as bom, a perguntas gente quer que ele transparência. O responde. pessoal gosta de É transparência. isso, cuidado, só que você vai Meu perguntar. Deus, eu não sei o que fazer nesse podcast. Eu sou careta demais pra isso, eu acho. Somos jovens, Natália. Mas vamos começar do começo, Felipão, porque boa parte das pessoas acho que te conhece mais como o dono do Acreditando, mas ninguém sabe. A mãe dele. Exato, quem E por sinal, Ju, entra! ela vem, né? Ah, tá. Minha mãe tem uma lista de coisas pra contar, né? Não, é melhor não, tenho até medo. Imagina minha mãe. Mostrar foto de infância só na tela, já pensou? Eu sou- Que nem aquele programa do Faustão, né? Aquele quadro do Faustão. Seria um ótimo, ele ia podcast. chorar super. Não, mas agora é sério. Vamos voltar Vamos falar sério, lá vai. atrás, antes da lesão. Como que era a vida do Felipe? O que o Felipe fazia? Nossa Quais eram as Senhora. ambições Juventude daquele do menino samba, Felipe? Juventude do samba. Conta pra gente da juventude do samba. Não, é sério, porque todo mundo só conhece você como dono. Mas verdade. pra você chegar até aqui, teve uma caminhada aí. Conta pra gente, pô. Caraca, Thalys, não sei nem pra onde eu começo, né? Onde Tipo, vivem, onde, como se alimentam. É. Como Bom. os chefes se alimentam, onde vivem, Eu sofri um como acidente. chegam até lá. Eu sofri um acidente Como viram com chefes? 21 anos, vamos voltar o quê? Uns 5 anos? Isso. 5. Tá de bom. Quase 40 já, Uns cara. 15 anos, quando eu tinha uns 15 anos. Bom, não sei, tá? Eu era uma criança agitada, digamos assim, né? Dei um pouco de trabalho pra minha mãe. Aos 15 anos o senhor não era uma criança, só assim, só pra gente... Não, mas tô voltando Só um pouco, esclarecer. Natália. Tô chegando à minha tá. ordem cronológica até Entendi. meus 15 anos, né? Entendi. Ah, não sei, mas pergunta que eu vou respondendo. O que você quer É, saber? não, eu quero saber né? como que começou tudo isso mesmo, antes da lesão. O que que você fazia, qual era a sua ambição. Certo. Provavelmente, quando você tem 15 anos, 17, 18, você já começa a imaginar uma vida. E a gente sabe que depois da lesão mudou bastante esse rumo. Mas qual era o rumo do Felipe antes da lesão? Sabe o que eu nem sei? Não ter De rumo. certa Não tinha forma. rumo. Eu acho que é O seu um rumo era pouco não ter isso. rumo. Eu acho que é um pouco isso mesmo. Eu sempre cresci e vivi, tipo, de acordo. Deixa a vida me levar, a vida leva. Falando isso, a gente fala da juventude do Ele samba. acha que ele tá no Então, karaokê. Você já Já. contou pra Thalita da juventude Não, do Natália, samba? essas coisas a gente não tem fotos conta, disso. cara. Você Pois fez já. parte de um grupo de samba? De um grupo de pagode, o Juventude do Samba. E você fazia o quê? Conta o pet Empresário. Ah, tá, você Não, eu tô pode. brincando, eu tocava o repique, pandeiro e tantã. Você? Não teve sucesso. Por isso que faliu o grupo, exatamente. Por isso que Agora não a gente existiu sabe o o que grupo. aconteceu. Pois é. Ai, caramba, Ainda bem Felipe. que ele virou todo Tá, e aí, então entendi. Você não tinha muito rumo porque você era pagodeiro. Não, e assim, E não deu certo. eu ia muito no automático. Eu era uma criança que nasci, cresci, desenvolvi. Não, mas falando sério, assim, estudava tudo, saí da escola, fui pra faculdade, Faculdade do quê? fazia sistema da informação, fiz engenharia de telecomunicações também, mal ia pra faculdade. Caramba, mas você Desculpa, chegou, mãe. chegou a se formar ou não chegou a se Não. formar? Eu tava na faculdade, eu tava fazendo o sistema da informação, foi quando foi meu acidente. Eu tava no segundo ano. Aí que eu comecei a entender algumas coisas, assim. Mas, na verdade, eu ia muito conforme ia a música, assim, sabe? Eu sempre tinha planos, óbvio, de estudar, de trabalhar e seguir minha vida. Eu imaginei que seria isso, né? Bem convencional, Bem convencional, nada fora do normal. O padrão, Padrãozão. exatamente. Não Foi tinha tipo um sonho específico, um objetivo Não. específico. Sempre fui uma pessoa que sonhei muito grande, eu vejo hoje, assim. Eu sempre
esperava muito da vida, assim, mas eu nunca, tipo, tava indo, né? Mas pegada de escola, de faculdade, tava me formando, trabalhava também, eu era estagiário numa multinacional. Ó, tava bem Não, já. eu tava Quantos bem, anos? eu tava com 18, 18, anos. caramba. É. Daí eu tava bem, ia seguir nessa, assim, né? Então, mas vem a vida e fala, Literalmente não, é capota. por aqui. Literalmente capota. Vou te Literalmente capota. literalmente. capota. Vem a vida e te capota. E como é que foi esse dia? Conta pra gente. O dia do capote da Do vida. capote da vida. Do capote da vida. Foi um dia diferente na minha vida, né? Foi atípico esse dia, porque tem gente que fala, teve Tá. sinais durante o Muito, dia. muito. Tem muita gente que fala isso. Fala. Né? Nossa, não era pra eu ter, sei lá, feito coisa X, né? Tava um dia estranho, eu tava sentindo alguma coisa, enfim, a Então, gente nunca foi um sabe. dia diferente, assim. Eu não trabalhava de fim de semana e esse dia específico eu ia trabalhar de sábado e domingo. Nem ia sair nada, eu tava com 21 anos e tava naquela fase de, tipo, de trabalhar, sair, balada, fim de semana, de quinta a domingo, aquela Convencional. época boa da vida, né? Que passa, né? Que você é jovem, você não tem muita obrigação e só aproveitava. Só que eu ia trabalhar no sábado e no domingo, então eu nem ia sair nada, né? Então eu tinha meio que programado pra na sexta-feira ir pra casa e ficar ali, tipo, de boa, porque eu trabalhava sábado bem cedo, era tipo umas 7 horas da manhã. E no domingo também, que tava tendo uma mudança da empresa lá e tudo mais, eu tava meio que à frente disso. Só que, aí era aniversário de uma amiga minha, né, uma grande amiga, e ia ter festa, tudo, eu falei, eu nem vou, tô de boa, vou trabalhar, tudo, eu não vou. Aí encheram meu saco, vem, não sei o que lá, eu falei, não vou, tô de boa. Aí um amigo meu que mora no condomínio, também que eu morava, foi até a minha casa e buzinou. E eu levantei da cama, ele, vamos. Eu falei, não vou, eu não tô afim dele. Pô, vai ser legal, vamos, você nem vai de carro, nada. Então tá, vou pegar o meu carro, vou parar, tipo, no Pão de Açúcar, que é uns 500 metros de casa, vou com você pra balada, e eu volto, pego o meu carro e vou pra casa, tá bom? Tá bom. Não, vai no meu carro. Não, eu vou deixar meu carro no Pão de Açúcar, porque daí eu já pego e já vou. Então, assim, foram várias coisas, tipo, né, que eu fui insistindo nesse erro aí que não era pra ir. Enfim. E o senhor saiu de casa com uma buzinada, é o verdadeiro Maria Gasolina, né? Eu sou pouco. É só chamar 3 vezes, Três na vezes, terceira ele foi vai. tipo isso. A primeira não, a segunda Convence não, fácil. a terceira... Uma buzinada foi suficiente, A terceira eu vou, vai. Influenciável, né? Difícil. Enfim, Na verdade é festa, chamou pra festa. enfim, é isso. Aí eu fui com ele, eu parei meu carro no Pão de Açúcar, eu peguei o carro, fui com ele. E foi, tipo, balada, só que não sei explicar, mas tinha alguma coisa estranha mesmo, tipo, não sei o que. Eu não tava muito afim, eu tava lá, tava legal, tipo, arrumou uma confusão, assim, foi um dia meio estranho, atípico. Tinha bebido um pouco, como tava sem carro ainda, teoricamente. Você ia pegar, tipo, era perto de casa, então 500 você metros achou... da minha casa. Você achou que era tranquilo, era só pegar o carro, eu tava sem carro, estacionar. tava de carona, tipo, de boa. Uhum. Só que é isso, eu bebi, enchi a cara mesmo, fiquei bem legal e fui embora. Era tipo umas 4:30 da manhã. Ele te levou até lá. Parou no Pão de Açúcar, deu tchau, eu peguei o meu carro. Aí eu lembro de no caminho, me falaram que eu liguei pra uma amiga minha. E eu conversei com ela, não lembro disso, e desliguei. Aí eu chegando em casa, era uma descidona, assim, aí eu lembro que era um caminho que eu fazia sempre, assim. Então, aquela história de, tipo, tô perto de casa, eu tirei meu cinto, tava sem cinto de Confortável, segurança. né? Confortável, no automático, já tinha, né, tomado umas. E fui, tipo, muito rápido pra minha casa. Né, assim, vou acelerar pra chegar rápido, pra acordar de manhã, eu tinha, sei lá, 2 horas de sono. Sabe aquela história de calcular as horas de sono? Uhum. Tenho 2 horas de sono, então vou rápido, pra chegar rápido, dormir rápido, acordar e trabalhar. Aí, chegando em casa, a uns 200 metros da minha casa, tem uma descidona. E eu tava, tipo, uns 120 por hora, assim. Dentro do condomínio, isso? Não, fora. Fora, antes pra de entrar chegar. no condomínio. Ah, tá. E na descida, tem aquele solavanco, assim, né? Sei. E eu fazia sempre esse caminho. Só que nesse dia, no solavanco, o carro foi pro lado, eu fui acertar. Aí, eu peguei na guia de um lado, capotei por umas 4 vezes, meio de frente, assim. Fui parar no canteiro do outro lado. E sem cinto de segurança, e daquele jeito, né?
Daí eu lembro que eu apaguei, assim, eu lembro de tudo, assim. Eu lembro só, e é muito louco que eu tinha um Peugeot, eu tenho o símbolo do Peugeot na cabeça, assim, eu capotando, eu falei, caralho, E você lembra capotando? Peugeot. Exatamente. Eu me senti, tipo assim, sabe, tipo um brinquedo de Hopi Hari, essas coisas que capotam. Porque normalmente Era a quando mesma você tá girando coisa. muito, você mantém um foco em alguma coisa, né? Assim, né? E fora que, assim, a sensação mesmo, né, de capotar, e eu lembro dela, de pensar nela, de falar, caramba, eu tô capotando. Tipo, é muito rápido, mas eu lembro Você lembra de disso, tudo? de tudo. Daí parou o carro, a sorte que parou em pé, assim, e atrás tinha tipo um vale, né? E eu acabei que não caí lá, porque se eu caísse lá também, sei lá o que ia acontecer. E eu lembro de eu parar o carro assim, aí já apareceu um pessoal que eu não sei da onde veio. Pra poder ajudar. Falou, caramba, bicho, eu pensei que você ia morrer, você tá vivo, não sei o que lá, caramba, você tá muito rápido, você perdeu o controle, não sei o que lá. Daí eu lembro só, eu no banco de trás, parar no banco de trás, eu tava no motorista, né? Eu Você tava parou sem no banco cinto. de trás? Eu parei no banco de trás. Daí eu lembro eu no meio, assim, com minha perna pra cima e uma dor muito forte nas costas, assim. Mas assim, nada de sangue, consciente, tudo. Eu falei, caramba, bicho, eu não tô sentindo as minhas pernas, velho. E tentava e não vinha. Eu falei, puta, alguma coisa aconteceu. Só que eu tava com muita dor, assim, na lombar. Então eu fiquei meio me segurando, assim. Deu, pô, tô perto de casa, me dá meu celular que eu vou ligar pra minha mãe. Me dá meu celular que eu vou ligar pra minha mãe, não sei o que lá. Daí ele me deu um celular, eu lembro de ligar pra minha mãe. E só assim, mãe, eu capotei o meu carro. Mas você tá onde? Tô perto de casa, tchau, plau. Aí ela conta, né, que saiu e falou, vou pra onde? O que aconteceu? Perto de casa, Não sei mas o quê. onde? Mal né? sabia ela que tava na Do saída. lado, na né? saída mesmo do condomínio. Aí ela apareceu lá, daí eu lembro disso só, da minha mãe vindo, ela ficou no meu lado, assim, no carro. Aí eu vi que chegou o SAMU, aí eu apaguei. Tipo, não sei se a adrenalina deu uma baixada Aí, também, tudo. desmaiou. Aí eu apaguei, eu lembro de flash, assim, indo pro hospital, indo pra não sei onde, e por aí foi. E naquela época você já sabia o que era uma lesão medular ou você não tinha ideia Você do que conhecia era? alguém que era Não cadeirante tinha ou que... ideia, não sabia que a medula era responsável por mexer as partes do corpo. Eu nem sabia que eu tinha uma medula, eu nem sabia qual era a função dela, não Nada, tinha nada. nem ideia de zero, assim. Eu zero. tenho uma história de um cliente que me contou uma vez que quando ele sofreu a lesão dele, na hora ele pensou, putz, fudeu, tive uma lesão medular, a minha mãe vai brigar comigo. Tipo, de tudo que você pode... Você vê o poder das mães Das na mães mente sobre os dos filhos. filhos, Exatamente. Olha a preocupação. Eu A pensei minha assim mãe também. vai me matar, né? Eu tive Assim. uma lesão medular, mas não, o problema A é minha minha mãe que mãe vai brigar vai- comigo. Eu não tinha muita ideia do que era, qual era a sequela, o que ia acontecer. Não fazia a mínima ideia, assim, tipo, nunca tive ninguém na família com. Então foi muito novo, não só pra mim, mas pra família toda, Inteira. assim. Foi um negócio que, tipo, pau, né? Então, é isso. não E tinha- qual é o seu nível de lesão? Tem uma lesão medular em nível L1. É tipo, L1. oi, meu nome é Oi, Felipe, olá. tenho uma lesão Sou lesado medular, nível L1, sou paraplégico. E aí, como que foi esse processo? Porque aí sabe que é um processo tanto seu como da sua família, né? Que é a adaptação geral. Uhum. Acho que é um pouco diferente de quando a pessoa nasce com alguma deficiência e quando a Sim. pessoa adquire uma deficiência, né? Durante a vida. Até aproveitando para adicionar, assim, como é que foi esse seu processo de entender o que era lesão medular, eu acho? No hospital, foi depois? Como é que foi? Quando você tem essa memória de quando foi que você entendeu a dimensão do que era uma lesão medular? Um pouco. Eu não sei se eu tenho ainda, sinceramente. Entendeu? Felipe. Porque assim, não, calma. Então, eu lembro que foram 3 dias, assim, que eu fiquei, tipo, não sabia o que estava acontecendo e eu tava com os médicos, então eles não me falavam muito o que eu tinha. E eles também acho que não sabiam, porque você faz exame, faz ressonância, tomografia, e demora, né? É um processo longo, assim, de uns 2, 3 dias, que são 3 anos quase, né? Então, eu lembro que nesses dias eu comecei a ter uma consciência assim, de, pô, será que é isso que as pessoas ficam na cadeira de roda? Porque eu não tô De sentindo de a minha fazer essa perna. relação. Exato, tipo, eu não sabia o diagnóstico, eu nunca tive, tipo assim, nunca me falaram. Mas eu comecei a ter essa relação, assim, de será que é isso que as pessoas ficam na cadeira, então? Porque eu tentava mexer a minha perna e nada, eu botava a mão e não sentia, e não vinha, falar, caramba, eu perguntava pros médicos. Eles, calma, a gente tá fazendo alguns exames, você teve um trauma na medula, tudo, não, a gente não sabe ainda qual a extensão disso, qual a sequela, daí tem todo aquele papo, né? Tem todo um processo, etc.
Então, eu não tive muita consciência no começo, e também tava com medicação, tudo, então foi meio que passou. Depois que eu fui transferido de hospital, que eu ia fazer uma cirurgia, aí o médico veio com a família, tudo, e falou, ó, você tem uma lesão na medula, né, então ainda não se sabe qual o grau disso, qual a consequência, tudo, mas você tem uma lesão na medula. Aí que eu comecei a cair um pouco a minha ficha, assim, de, caramba, será que, tipo, nunca mais vou andar? Será que eu vou ficar numa cadeira de roda mesmo? Será que é isso? Tipo, será que é isso que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que você não quer acreditar nisso. Tipo, fala, não, daqui a pouco eu tô andando, pô. Não, não deve ser isso. Então foi sempre esse jogo. Nunca ninguém me chegou e falou assim, você nunca mais vai andar. Mas sempre foi dito, ó. Curioso isso, né? Porque tem alguns clientes que falam o oposto pra gente, né? Sim, já Que chega com a a falar assim, expectativa. olha, no primeiro dia chegaram e disseram, você nunca mais vai mexer a sua perna, você nunca mais vai andar, independente da lesão, assim. O que me falaram foi assim, você vai ficar na cadeira de roda por um tempo ou pro resto da sua vida, a gente não sabe. Mas, tipo, ninguém nunca chegou a me falar, não, você nunca mais vai andar, né? E fora que não é só andar, né? Tem milhares de complicações. E eu via que eles estavam muito mais preocupados em me dar o suporte dessas outras complicações do que, de fato, voltar a andar, digamos assim, né? Então, foi tipo isso. Eu fui meio que entendendo aos poucos no hospital isso, né? Teu maior desafio depois da lesão foi a questão da cadeira, de não andar, ou outras coisas que estão relacionadas à lesão? Na verdade, não, eu vejo assim, foi tipo uma mudança de vida 100%, porque foi um pouco isso, eu tava preocupado no dia seguinte que eu ia trabalhar, tipo, não, eu tenho que fazer, só vai estar eu lá, eu preciso ir trabalhar. Não tinha nem noção da magnitude Do tamanho da coisa. da problema da mudança de situação. lesão. Exato, né? em tudo, assim, e eu tinha assim, de tipo, não, mas sábado que vem eu vou sair, eu tenho uma festa... Tipo, então eu tava muito preocupado com essas coisas, assim, eu não tinha uma ideia da dimensão mesmo, acho que do processo que é, assim, né? Então, eu era muito novo também, né? Tipo, sei lá, com 21 anos, você tá muito assim, tipo... E eu sempre me via muito nesse lugar, assim, de caramba, cara, tava na faculdade, tava trabalhando, e como que vai ser? Tipo, eu sempre tive a consciência que ali deu uma pausa na minha vida mesmo. E o que eu ia fazer com aquela informação toda? Então, eu meio que desliguei do mundo, assim, e fui tentando entender. Fiquei 1 mês no hospital. Caramba, bastante tempo. Bastante tempo. Mas teve complicação pra ficar 1 mês? Não, tá, é que não sei o porquê também, assim, eu fiz 2 cirurgias, uma para acessar a coluna, então foi na lateral, né, então eles fizeram um corte, tiraram uma costela minha para fixar a vértebra em L1, aí instalaram tipo uma gaiolinha de titânio. Para depois eles me virarem para abrir as minhas costas e fazer, tipo, a fixação toda da coluna. Então, teve um processo entre uma e outra, de cicatrização, tudo, para depois fazer outra. E aí eu tive alta, acho que foram 24 dias, mais ou menos, no hospital. E foi aí que eu comecei a, tipo, a me questionar disso também, assim, de caramba, e agora, bicho? O que vai ser da minha vida, velho? O que eu quero da minha vida, assim, né? Tipo, e agora? E agora? Eu só lembro disso. E agora? E agora? E agora? E você foi pra casa como? Tipo, com alguma orientação, com algum... Tipo, agora você vai pra casa, procure isso, procure aquilo... Você vai precisar desses cuidados, ou... Assim, a grande sorte minha é que eu tenho uma prima que é físio. Então, ela foi, tipo assim, o meu norte, né? Da família toda, assim, que ninguém tinha ideia o que era uma lesão na medula. Então, ela foi sempre, assim, me orientando mais ou menos com os próximos passos, né? De assim, pô, agora você vai ter que ir atrás de um centro de reabilitação, porque você vai ter que entender um pouco o que aconteceu com você, tudo. Então, eu fui muito meio indo no processo, sabe? Mas uma coisa que quando eu tava no hospital, assim, e é engraçado, eu não sei se é porque eu não tinha a ideia do que tinha acontecido comigo, ou é porque eu sou assim mesmo. Mas eu falei, cara, aconteceu isso comigo, e agora, velho? Tipo, eu me vi com 2 caminhos, assim, e isso foi muito nítido, isso pra mim, assim, foi um divisor de água na minha vida, assim. Aconteceu. Tipo, alguma coisa aconteceu, tipo, é uma coisa séria. Eu tinha consciência que era uma coisa séria. Então, assim, eu tenho 2 lados. Ou eu vou ficar
tipo, me vitimizando por que aconteceu isso comigo? Meu Deus, mas eu ia trabalhar, mas eu ia sair, e como vai ser agora? Eu tenho 21 anos, ou assim, vou tentar Buscar. entender o que tá acontecendo, vou buscar alternativas, e o bom, assim, é que eu tenho também, assim, tenho muita sorte nisso, assim, que eu tenho... Minha família, elas me apoiam muito e sempre foram, tipo assim, o suporte. Tipo, não, a gente vai ver tudo o que pode, a gente vai estudar, vai aprender o que pode, o que não pode, e sempre me deram esse suporte. Então, assim, eu sempre tive o suporte de o que precisar, a gente vai dar um jeito de fazer acontecer, seja o que for necessário. Então, eu sempre me coloquei nesse lugar, assim, cara, eu vou fazer a minha parte também. Então, o que tiver de possibilidade, eu vou atrás, vou buscar e... E você demorou muito tempo pra essa virada de eu ia fazer, mas espera, eu posso fazer e vou fazer. Só vou fazer de uma maneira diferente, talvez. Tá, pior que não, cara. Foi Foi tipo, rápido pra foi você? rápido. E eu vejo que eu tive muita sorte nisso, assim, sabe? Porque eu não fiquei nesse lugar de, tipo, oh, meu Deus, por muito tempo. Porque eu também era um cara que tinha muitos amigos, e a galera ia no hospital, e tipo, quando eu deu tava meio força baixo, também. tipo, vamos lá, não, a galera da empresa queria um monte de cartinha. Então eu tive muitas pessoas que me apoiaram muito, assim. Então foi isso que eu acho que me ajudou muito, assim. Foram as pessoas que eu tinha próxima mesmo, que não me deixavam entrar nesse lugar. De, meu Deus nada, vamos na cadeira, a gente vai dar uma volta, a gente vai te pegar. Eles me pegavam no hospital, dava volta no hospital. Tipo, eu fumava na época também. E era meio escondido, assim, eles me pegavam. No tipo, hospital mesmo. Tipo, eles entravam lá, você pode dar uma volta? Vamos, eles me levavam, toma um cigarro aqui, caramba. Tipo assim, então isso foi... É isso, foram tipo, coisas... normal, bora. Exato. Segue. Então foram sempre uns momentos assim que, tipo, sabe? Então eu fui levando assim, sem entender muito, mas levando, da minha forma. E eu Mas vejo com que isso muito ajudou muito. apoio, né? Com muito De apoio, quem tava em exato. volta. Porque eu nunca tive, tipo, muito tempo nesse espaço de, meu Deus, não, que sempre tinha alguém, Pra te não, tirar vamos fazer uma desse coisa, lugar. vamos não sei o quê, e aí, ia no hospital, uma galera, então foi muito bom, assim, também esse legal. apoio, e eu vejo que ele foi importantíssimo, assim, sem eles eu não estaria aqui hoje, né, porque foi quem sempre estava me empurrando, assim, disso, né, se você tem o suporte se precisar, tipo, tá todo mundo com você nessa, então... Mas tem que fazer a tua parte. Exato. E como que foi a adaptação com a cadeira? Foi estranho, foi diferente, assim. Eu lembro que eu saí do hospital E, e normalmente a primeira cadeira é uma cadeira que ela é... É aquela bem hospitalar, tipo, foi- né? Dura. É a azulzinha que a gente tem aqui até hoje. Ela foi a primeira, assim. Jura? Aham. Azul? Aham. Sabe aquela grandona que Sei. dá um Não sabia enchi disso. gigante, tudo? Ainda foi relativamente boa a sua cadeira. Não muito. Porque tem umas que a gente perto do que o recebe pessoal- que usa, cara, muito ruim, muito ruim. Então, foi diferente, assim. E não só a cadeira, o sentar, sabe? Então, tipo, quando eu ficava na cama do hospital, quando eu sentei, tipo assim, pau, pra trás, né? Porque você não tem nada, né? Você não, tipo... Você não percebe pra baixo. E é isso, a gente não tem ideia do quanto a percepção da perna, o movimento do quadril tem uma Ajuda no influência resto. no resto. Exatamente, porque não é o sentar, tipo, pra sentar, você ativa a perna, glúteo, um monte de coisa, né? Então, quando eles me sentaram na cama, eu caí, assim, eu falei, que é isso, cara, o que aconteceu comigo? Real, assim. Aí, quando eu sentei na cadeira, tipo, foi meio que me achando. Mas, não sei, eu sempre tive a consciência, assim, que era um processo, sabe? Que, tipo, era uma coisa que eu tinha que reaprender tudo de novo, assim, e, tipo, E pra mim, eu meio que dei uma zerada nisso, na cabeça, assim, sabe? Tipo, é pra Startou e Começar de vai. novo. frente. É pra frente, pra trás esquece. Você não tem mais a vida que você tem, você vai ter que arrumar novas formas de Fazer as de mesmas fazer as coisas, coisas que você faz, mas não por conta disso você precisa não fazer as suas coisas. Vai ter que, tipo, eu vou ter que meio que me adaptar, assim. Então, eu sempre levei isso meio que nessa pegada, assim, com tudo. Na cadeira, então, assim, a cadeira, pô, eu tava vendo de descer rampa, de subir rampa, de descer degrau, tipo, meio que empinar, brincar, pra pegar o jeito Ser mesmo. independente, né? Poder fazer tudo. Exato, Mas foi é engraçado ele falar tudo isso, porque a gente conhece o Fê há tanto tempo. É muito tempo, pois é. E poucas vezes eu ouvi essa história com todos esses detalhes, por exemplo. Eu acho que você Eu também também. não. E muita gente vê, né, assim, o Fê e alguns outros clientes nossos que tiveram aqui, como a Bia, o Ricardo, fazendo tudo na cadeira, né, super descolados. Acho que quantas vezes você já ouviu, nossa, eu nem lembro que você tá na cadeira, você deve escutar isso direto.
não tem ideia de que todo mundo passou por esse processo, processo, inicial. cara. E E é um que essa processo. quebra, né? De... E é isso, cada uma um tem seu mudança de tempo vida, também, assim, né? cara. Que bom que você demorou pouquíssimo tempo, né? Nem teve mais ou menos esse tempo de ia fazer, mas não, consigo fazer e vou fazer, independente. Sim. Porque tem gente que demora muito tempo entendi que nesse processo. ia precisar muito de mim pra eu conseguir ser independente. Tipo, fazer as minhas coisas. Ninguém ia me ensinar. Assim, óbvio que tem, né? Você aprende, as pessoas te ensinam tudo. Mas ia depender muito de mim, de tentar mesmo, de fazer tudo. Até porque as pessoas, elas são só uma ferramenta, né? Elas te Exato. ajudam no processo, mas E eu fazia físico a responsabilidade de é uma hora. toda sua. E depois, sabe, assim, Exato. tipo, O resto desde do dia, tudo, né? O que você faz? E são coisas assim, desde tocar a cadeira, de tomar banho, de trocar de roupa, são todas as coisas que... Numa tipo, outra configuração. Outra configuração e nada fácil. E seu corpo, né, ele não responde. E você tá com um corpo novo, que você não mexe metade dele. Então, você tá aprendendo também como que você mexe. Porque pra levantar a perna, você cai o tronco. Então, foi tipo um processo assim, que eu entendia que era um processo. Mas eu me via apto a, tipo, me tornar independente e tudo mais. Então eu me joguei muito nesse processo, assim, e ao mesmo tempo, óbvio, né, que também psicologicamente, assim, foi difícil, porque eu fui entendendo também aos poucos essa nova condição, pô, você é um cadeirante, você é deficiente física, é difícil, tipo, é um negócio que às vezes as pessoas falam assim, eu não me imagino ficando na cadeira de roda, eu acho que minha vida ia acabar. Tipo, nossa, eu não consigo, eu não aguento. Mas ninguém se imagina. Eu acho que assim, as pessoas não têm ideia do quão resiliente elas são até que a Até vida que ela vem e precisa te ser. põe numa situação. É isso. Pra você ser resiliente, Entendeu? né? Exatamente. Acho que, ai, nossa, eu não sei como seria pra mim. Não, realmente, você não tem como Não saber. tem como imaginar. Você não tá nessa situação. Por mais que você tente se colocar no lugar da outra pessoa, Exato. até por uma empatia, você não tá na situação. Você só vai saber sua força interna quando você estiver na situação. Então, mas quando você né? tá na situação ali, é foda. É uma coisa que você fala, caramba, bicho, poderia acontecer com todo mundo, mas aconteceu isso comigo. E aconteceu isso comigo. Sim. Tipo, e aconteceu isso comigo. E aconteceu isso comigo. E no eu outro não dia saio você disso. acorda. Exato. No outro dia você acorda. E é tipo isso, e é a mesma não, coisa. vou acordar, vai ter diferente. Não, você acorda, aconteceu isso comigo. Não, mas daqui um mês tô mexendo. Não tô. E teve algum momento que você lembra de cair, assim, de tipo, putz, que saco. Não... Às vezes queria fazer uma coisa e não conseguia. de ou algo que te deixou baqueado. assim. Tiveram uns momentos que foram, tipo, baqueados, assim, pensativos, introspectivos, disso, assim, de, cara, eu tô numa cadeira de roda, a minha vida não vai ser mais a mesma, tipo, tenho várias coisas, mas eu acho, né, que ao mesmo tempo eu tinha tanta coisa pra me preocupar desse novo lugar que eu tava, desde, assim, de ser independente, de fazer minhas coisas, de tudo, que eu me coloquei muito numa posição, assim, eu acho que de aceitar antes, de realmente, assim, não sei o porquê aconteceu isso comigo. Mas não vou ficar aqui preso nisso. Não vou, e eu não posso, porque se eu ficar, eu não saio mais desse lugar. E assim, pô, eu tenho amigos pra ver, eu quero sair, eu quero conhecer lugares, preciso trabalhar, As preciso tuas ser vontades eram maiores. maiores do que E eu as entendia limitações. isso, que ia depender muito de mim. Tipo, a minha parte ia depender de mim. Então, assim, eu tava muito mais preocupado em fazer, em conseguir, buscar e não sei o quê, que eu acho que eu não me permitia ter esse momento. Óbvio que às vezes, que à noite você deitava e falava, caramba. Ver aquelas reflexões da noite, né? Você fala, cara, mas era muito Quando você nisso, tá, assim. você com você mesmo, né? Que você pode... Mas era muito assim, caramba, cara, aconteceu isso comigo. O que isso quer de mim, assim, sabe? Por quê? Por que comigo, né? Por quê? O que isso significa? Por quê, cara? Por que isso comigo? Porque era mais isso, assim. Só que era muito claro que eu nunca ia ter essa resposta do porquê. Não ia chegar e falar, porque é isso. Então eu falei, quer saber, cara? Tipo, porque eu nunca vou ter, só vamos. Foi isso, só fui. E tem alguma história marcante nesse processo inicial, assim? Alguma coisa que te marcou muito? Qualquer história, qualquer coisa que tenha acontecido. Às vezes, a primeira saída de novo pra ir no barzinho com os amigos. Algo que te marcou. Por outro lado, que foi bom. Pensando numa coisa positiva. Tiveram vários momentos, assim, de pequenas coisas, de tipo, no começo ia um enfermeiro em casa pra me dar banho. Tipo assim, ele ia lá pra me dar um banho, eu trocava de roupa, tudo. Ele ficou nessa pegada por um mês.
Até que um dia eu falei, não, eu quero eu. Eu falei pra minha mãe, não, você precisa. Eu falei, não, vou tentar. Tipo, fui tomar banho. Daí, assim, desde estar na cama, né, eu passava uma cadeira de banho. Então, eu fui pra cama, botaram a cadeira do meu lado e qualquer coisa você liga. Qualquer coisa você grita. Te deixaram sozinho? Sozinho. Deu beleza, fui. Tipo, puta trampo, tirar a roupa, ir pra cadeira, tomar Aquilo banho. que demoraria 15 minutos, Não, demorou uma hora. 2 horas. Entre sair da cadeira, você tomar um banho, você voltar, ir pra cama. Porque assim, é um processo. Secar, trocar. Porque é isso, pra quem é cadeirante novo, né? Que não sabe nada, você tem que tirar a roupa, que é um processo. Ir pra cadeira de roda, que também é outro processo de transferência e várias coisas. Ir pro chuveiro, tomar banho. Tem cadeira de banho que você não consegue tocar até o chuveiro. Então, Sim. exato. Aí depois que você toma banho, você tem que se enxugar, tá molhado. Na cadeira molhada. Na cadeira, aí depois tem que passar pra cama e pôr a roupa. Parece simples isso, e é simples, né? Mas tipo, Mas não é. é um processo que demorou umas 2 horas. E só pra ter uma ideia, hoje, quanto tempo você Eu ia demora pra fazer essa tudo isso? pergunta, é. Uns 15 minutos. 15 minutos, Eu, pra fazer tipo, tudo. eu Hoje você toma um tiro banho... roupa, tomo banho, ponho roupa em Esses 15 dias- minutos. Um tempo, tipo, que todo Esses mundo dias usa. quebrou o box em cima dele, no meio do Quebrou. banho? Quebrou, estourou o box. Depois Estourou o box? estourou. Nossa senhora. Mas eu lembro disso, que quando eu demorei essas 2 horas, eu falei, uau, suave, assim, eu saí do banho, depois troquei de roupa. Já eu tava falei, pronto pra voltar suave. pro banho, na arrependeu, verdade. né? De Foi tipo, isso. Daí eu falei, caramba, bicho, será que é isso, velho? Mas assim, ao mesmo tempo me deu muito assim, de porra, é isso. Tipo, você conseguiu. Demorou, mas você conseguiu. Você fez. Exato. Daí depois foi tipo, amanhã vai ser mais... sair de casa. Porque antes eu saía de casa, saía minha mãe e meu pai também junto. Vamos lá, punha a cadeira atrás. Daí eu saía com os meus amigos tudo. Daí na volta, eles tipo estavam meio que dormindo, mas eles estavam embaixo, só meio esperando assim. Aí saí, pegava a cadeira e colocava, passava tudo. Não dá pra passar despercebido, né? Não dava. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque eu era uma pessoa muito independente. Isso é muito ruim. Não dá pra Não passar dava. despercebido. Você voltar de casa depois, ser meio bem, meio alterado, assim. sem Não jeito, dava sem pra jeito. passar Não dava. despercebido. Esse era um problema. Então, também esse processo, assim, de colocar a cadeira no carro, de sair. Eu lembro que a primeira vez que eu tava no carro, eu falei, caramba, bicho, isso que é liberdade, sabe? Tipo assim, é isso, eu preciso buscar isso. Você né? teve receio de voltar a dirigir sozinho, ou sair Zero, né? sozinho? Isso, Porque às vezes tem pessoas que Não ficam foi né, com isso, trauma isso não te marcou. da situação. E foi uma coisa que eu busquei muito, assim, porque a minha liberdade tá muito ligada a isso, porque eu não ficava em casa, tipo, dificilmente eu ficava em casa, eu gostava de sair e tudo, então estar em casa e só poder sair com alguém, ou se tiver alguém junto, isso me matava, assim, falar, cara, não, velho. Eu fico me colocando no lugar da sua mãe, você falando do tipo... Minha mãe sofreu muito, É né? soltar de novo pro mundo, né? Porque você já tinha mandado seu filho pro mundo. Com todo o receio que você vai dormir sem saber como vai seu filho vai acontecer. voltar. Sim. E aí acontece tudo que aconteceu e de repente você tem que soltar seu filho pro mundo de novo, né? E pra eles foi difícil esse processo, Não, assim, mas não tem porque, como ser tipo, é um fácil, pouco né? isso, né, assim, estamos aqui, se precisar de ajuda, a gente tá aqui, mas quando a gente não tá aqui, se precisar de ajuda, quem vai te ajudar? E o quão né? importante também é o papel da família nessa posição, porque eu entendo o começo, você tem que ter todo o cuidado, tem que ter aquele respaldo, né, pra dar um suporte pra pessoa. Mas, cara, acho que todo mundo chega num ponto que tem que soltar de novo. E tá tudo bem. E entender esse limite, né? De Sim. tipo, até aqui eu precisei, agora você já tá conseguindo, vamos lá, você dá conta sozinho, eu tô aqui se precisar, mas vai. Isso. Vai Por de mais novo, que você né? tenha seus próprios receios como mãe, pai, né, tem que E deixar eu aí. sabia que eles sempre estavam lá, também, assim, se eu precisava, se eu sabia que dava correr pra lá, então isso também é uma coisa que dá muita força, né, porque, tipo, você sabe, tô aqui, tô tentando, tô me lascando, me fudendo, mas se eu precisar, eu sei que tem o caminho mais fácil. Talvez eles me dão esse suporte. Mas, ao mesmo tempo, eu via que eu precisava me desafiar a fazer as minhas coisas. Sim. Então, eu lembro muito desses processos, assim, que quando eu consegui tomar um banho, sair, que eu comecei, eu falei, cara, então... dá. Só preciso seguir nessa, né? E foi aí que eu fui meio que me tornando independente, nas pequenas coisas, assim. Então, um banho de 2 horas ia pra 1 hora, uma entrada no carro de meia hora ia pra 15 minutos, e por aí foi indo, né? Foi tudo uma questão de evolução. E mas, assim, prática, né? e prática, não, mas é um pouco, é como você só consegue na prática, eu acho. E assim, me ensina como que você faz. Não, faz. Você vai pegar o seu jeito. A gente pode ensinar mais ou Pode menos... dar umas dicas. Dar umas dicas, mas o seu jeito é o seu jeito e você vai se adaptar
a melhor forma que é pra você, assim. Nesse processo, conheceu outras pessoas da sua idade que eram cadeirantes que te ajudavam com essas dicas Curioso, ou não? Porque isso faz muita diferença, né? Eu tava conversando isso hoje com uma família de amigos aqui do Acreditando, e que a gente aprende muita coisa na faculdade, de como ensinar a transferir e tudo mais. Nossa, muito. Mas tem dicas muito boas que só vêm de quem tem lesão. Exato. Não tem jeito. Uma que eu aprendi aqui foi o do cinto de do segurança. cinto. Foi Cara, exatamente o incrível. exemplo que eu dei, do quanto me marcou isso, quando lá Colocar o cinto pra atrás cadeira. o Pacheco me trouxe isso, do tipo, olha, você tá me ensinando a transferir aqui, tava difícil trazer a cadeira pra dentro do carro, eu vi um vídeo de um tetra que põe o cinto de segurança e o cinto ajuda a voltar. E aquilo fez toda a diferença. Porque o cinto tem a trava de segurança, Fez então ele joga o troco toda pra a frente, diferença. trava, Exato. pega a cadeira e o volta. cinto ajuda a voltar, mesmo se Exato. não tiver controle. Fez muita diferença. É o que tornou ali possível, né? Assim, provavelmente, ou mais fácil. E fora que há 14 anos atrás a internet também não era assim, né? Então era difícil você encontrar Era as discada. pessoas. Minha mãe brigava comigo, filha, pode sair, porque se alguém me ligar, você está usando a internet. Era, tipo, regrado a internet. Nossa, nem falo. Mas uma coisa também, assim, eu nunca deixei de fazer nada por conta da cadeira, independente se foi logo depois ou não. Porque as pessoas também, é isso. Acho que quando você tem uma rede de apoio, o quanto é importante isso também. Porque ninguém me deixava quieto. Tipo, às vezes eu não queria, mas tipo, vamos. Não, vamos, você vai, não, você vai. A gente tá passando aí, você vai. Tá bom, vou. E o Felipe daquela época, ele pensou mais nesse começo em recuperação ou ele pensou mais em voltar pras atividades do dia a dia dele? Ou foi meio que os dois? Foi tipo, vou voltar a andar. Entendeu? Vou voltar a andar, mas pra chegar lá eu preciso Voltar a tomar banho. Tomar. Exato. Eram coisas mais importantes. Você entendeu o processo de coisas antes de voltar a andar? Sim, eu sabia Foi assim, trabalhando aquilo. que, ok, voltar a andar é um sonho, não é uma realidade, talvez, mas enquanto isso você precisa buscar formas de viver a sua vida. Tipo, é isso, sempre foi muito claro isso pra mim, assim. E, tipo, hoje sua condição é essa, ponto. Então, se vira nela. Não tem muito o que você fazer. Então, eu sempre fui meio que me virando, mas sempre com esse olhar lá, assim, de recuperação, de voltar a coisa, de entender tudo, né? Só que são tantas outras coisas antes disso que talvez são mais importantes, que isso vai ficando, tipo, como um sonho mesmo. Mas são tantas outras pequenas coisas que é isso, você ser independente, você sair, você aprender a se virar, você voltar a trabalhar, você voltar a namorar, enfim, tudo. Então são várias outras coisas que fazem parte desse processo que me colocaram nessa vida sobre rodas, assim. Então eu fui meio que, tipo, me adaptando, mas sempre com um objetivo também final de me recuperar. Tipo, é sempre esse olhar que eu busquei, assim, né? Porque eu acho que é natural isso também. Não, Acho com que é certeza, difícil quem com sofre uma certeza. lesão na medula que não quer se recuperar. É óbvio que é tipo um sonho, é utópico, talvez, né? Um futuro, algumas pessoas se recuperam tudo, mas acho que é um desejo de 100% das pessoas ter mais na medula, Sem dúvida. né? Tipo assim, quando você pensa lá na frente. E como que você como você parou aqui? Aqui, 14 anos Aqui depois, nesse podcast. Porque eu isso, estava lá embaixo brincadeira. numa boa, recebendo a mensagem da Thalita. Vamos da gravar Natália, com o vamos gravar chefe. com você. Eu falei, tá bom, vamos. E aqui estou. Um brinde a esse podcast. É, maravilhoso. Com essa água. Daqui a um tempo, se ele fizer muito sucesso, a gente faz a parte 2, abre caixinha de pergunta aí, Felipe. O bicho vai Você tá pegar. demais, hein? Não é? Já pensou? Nossa, você tá É. demais, hein? Vamos segurar essas Felipe? ideias pra logo Fulano, menos. traz uma pergunta aqui, né? Você tá que tá. Ó, não sei quem, @, fez uma pergunta. Eu não sei quem é Já fazer uns arroba. fake assim, né? Não sei quem é arroba essa pergunta. O Dunha. Não, e até porque... Arroba Dunha. O Dunha tá perguntando? É porque ele já foi o Dunha. pessoal Doutor Dunha. pessoal não entendeu a piada. Deixa no ar, né? É piada interna. Não, e até porque esse processo, né, do Felipe de lá até chegar hoje, envolve também o surgimento do Acreditando. Sim. E ninguém sabe, né, a história. E acho legal você contar a história pro pessoal saber. Sim. Eu só não sei... sim. Tem muito Como você a foi ver. parar nos Estados Unidos? É, e como exato. que isso Sim. chegou pra você? Como você conheceu a nossa coordenadora, Ah, que aqui Jesus. vos fala e, né? Nossa, foi muito por pouco. Então, foi... Assim, eu tive um acidente, todo esse processo, tudo. E a minha família, né, essa prima minha, que, tipo, buscava muita coisa, tudo. E minha família também, tipo,
pesquisava muito, assim, sobre, né? Acho que vai todo mundo pro Google, né? E eu via muito, que falava muito nessa época de célula-tronco, né? Era uma coisa que há 14 anos atrás já era, tipo, super promissora, assim, só que era uma coisa que aqui não tinha muito, assim, né? Se hoje já tem pouca informação, Imagina 14 anos Exatamente atrás. Exatamente isso anos atrás. É água. Isso que ele tá de parabéns, que ele não está gaguejando muito hoje. Viu só? Você pensa que ia pra Gente, vocês não caramba, têm né? Ela já noção. tava ali no script dela, tá ferrado. Fazer umas perguntas. Eu juro que às já vezes. contando isso. Eu juro que às vezes ele vem conversar comigo, pedir alguma coisa, e ele começa a gaguejar, eu me seguro pra não rir, porque ele é meu chefe, mas a vontade é grande. Só você se segura. Vamos voltar. Foi ótimo, adorei. Interpretação perfeita. Hoje estávamos mesmo. Então, e falava muito de célula-tronco, tudo. Eu comecei a pesquisar muito, né? E sobre isso, como se isso fosse. Ia resolver meus problemas, né? Enfim. Aí, meu pai ficou sabendo de um português, que era o Dr. Carlos Lima, que fazia implante de célula-tronco lá em Portugal, isso há 15 anos atrás. Ele que estava à frente dessa parte de pesquisa, não só em Portugal, mas no mundo todo, assim. Ele era um cara bem influente. Hoje, infelizmente, ele já faleceu, né? Então, se alguém for atrás, enfim, não tem mais, né? Acho que o protocolo dele também, eu nem sei se existe mais. Não escutei mais nada sobre. Só que era um cara que fazia aplicação de célula-tronco. E ele era um português e meu pai é português. Aí meu pai escreveu, sou português, o meu filho, assim, sofreu um acidente, assim, ele vem pra cá que eu quero bater um papo com você e conhecer um pouco a história, tudo, porque tinha um protocolo de pesquisa. Então foi o primeiro lugar que você foi Portugal? Eu não fui, foi meu pai. Só seu pai. Chegando em Portugal lá com o Carlos Lima, aí meu pai explicando o que aconteceu, levou todos os exames, levou tudo. Aí ele falou o seguinte, eu tinha acho que 1 ano de lesão. Ele é muito recente, tipo, não aconselho fazer nenhum tipo de intervenção agora, porque é pesquisa isso, ainda não é nada muito certo, então são protocolos de pesquisa. E a lesão dele é recente, tipo, é muito novo, tem muita coisa pra acontecer, ainda não é uma cura isso, são estudos, né, então eu achei muito legal da parte dele, do médico, ele falou assim, eu faço tudo, mas eu não aconselho a fazer isso agora, né, ele me falou, existe uma abordagem nova vindo, que é mais ligada com exercício físico, Active Basic Therapies. O inglês tá como? Afiadíssimo. Que é mais ligado a exercícios físicos, a buscar neuroplasticidade, recuperação. Eu conheço 2 lugares que fazem. Ele me indicou, daí falou de um centro na Itália, que era o Just, que era aquele método RIC, né? Uhum. Né, que tipo tinha nem sei também que pé que tá hoje isso. Eu também não sei. E tem um centro que foi uma cadeirante que abriu, que fez a aplicação com ele, que era uma pessoa que tinha mais tempo de lesão, que tinha montado um centro junto, ele estava meio próximo também, que fica em Detroit, que é Walk the Line. Então são esses 2 que eu conheço, ele falou que fazem esse trabalho, aconselho vocês estão atrás de buscando coisa, vai para um desses 2 até para fazer parte do treinamento, assim. Sim. Agora é a sua parte de buscar, de fazer fisioterapia, não é a parte de pensar em nada disso. Mais foi isso invasivo, que passou. né? Exato. Então deu muito uma consciência, uma acalmada, né? Daí eu voltei, né? Daí meu pai, ele voltou tudo e falou isso, né? Ó, tem esse centro, assim, daí eu comecei a pesquisar. Eu falei, pô, é legal, vi a possibilidade e a gente foi pra ficar 2 meses lá. Pra conhecer o trabalho, tudo, pra ver como que era essa fisioterapia. O de Detroit. Detroit. Daí eu fui pra lá, pra Detroit, logo, sei lá, uns 6 meses depois do meu acidente. Mentira, acho que era isso, uns 6 meses a 1 ano. É que eu não lembro muito bem de data. A gente tem um pouco disso, né? A Maria Paula teve também, é engraçado perde isso. Um pouco, né, essa noção de a tempo, né? de tempo, porque o tempo passa a durar mais, sei lá, não né? sei, é diferente, enfim. Daí eu fui pra lá, aí quando eu cheguei lá também, tipo, era uma pegada totalmente diferente, assim, eles eram, tipo,
Primeiro que foi o acolhimento, assim, né? Eles, nossa, acolheram a gente super bem, assim, na família deles, sabe, assim? E eles tinham um trabalho também que estava começando naquela época, eles tinham 1 ano, 2 anos também. E era essa pegada nossa, assim, era mais atividade física, exercício. Então, eles me botavam em pé pra trocar marcha, pra andar, pra fazer, tipo, 4 apoios, ajoelhado, cats and dog, arrastar tablado, engatinhar, esse monte de coisa. Falei, caramba, é disso que eu preciso. Porque, assim, tipo, é aquilo. Eu já tava com isso na cabeça, assim. O que depender de mim, eu vou fazer. Então, tipo, eu vi que ali... eu tinha as ferramentas que eu acreditava ser necessário para me recuperar. Tipo, sei lá, trocar marcha, de fazer um treino de marcha. É algo que para mim, tipo, eu tô trabalhando, voltar a andar. Entende? Então, pra mim, fazia muito sentido. Tô fazendo isso. de acordo com o objetivo, assim. Sim, e acho que tem muito também a relação de saber que a pessoa tá olhando pra você como um todo, não te segmentando. Não, estimulando Isso todo, é né? muito legal. Estimulando a sua perna, mexendo na sua perna, fazendo um treino de marcha e olhando. E olha, você tá vendo? Você tem uma contração assim. Pô, vamos explorar mais isso pra ficar em Vendo pé. os seus potenciais todos, né? Pra ficar em pé, você precisa fortalecer o seu glúteo. Então, assim, não era aquela coisa de, tipo, você tem que se adaptar na cadeira. Não. Tem potencialidades que precisam ser exploradas e trabalhadas para você chegar Fora da cadeira num também. objetivo fora da cadeira. Então, aquilo fez sentido muito na minha vida, assim, de tipo, porra, legal, é isso que eu busco de fisioterapia, assim, algo que realmente acredita em mim e que faça com que eu me movimente tudo. Só que eu fiquei lá, tipo, a minha mãe, ela tava junto também, ela pediu umas férias do trabalho, só que acabou essas férias, tudo, e fora que eu fui no inverno pra lá. O inverno em Detroit é, tipo, menos 30 graus. Eu peguei, tipo, menos 20 30, graus, caraca. menos 30 Sim, graus, eu também. neve. Imagina, Tipo- só sabe o que eu pensei? Imagina pôr um eletrodo, tipo, com menos 20. Não, Tem aí- 3 calças, É, assim, tipo isso. Não. 5 blusas, como E você põe fora um assim, eletrodo. que lá fora é muito frio. Pensamento Então de você enche de blusa, né? Isso, 3 calças, blusa, Sim, etc. espasmo, Aí que você fica- chega no lugar, Nossa. é quente, aí você tira tudo. Isso Aí é um você saco, sai, né? Você põe tudo. É horrível. Não, e aí eu pensei em outra coisa também, né? Aqui no Brasil, o mínimo que faz, sei lá, é 0, -1. E olha lá, no inverno, naquele período de uma semana que Que é o caos. a temperatura cai. Os nossos clientes faltam com, tipo, 9 graus. Imagina 20, cara. Você ia E tem outra treinar coisa, com menos cadeira 20. e neve é um negócio que não Loucura. combina nada, né? Não foi feito combina pra- nada. Deve ser Põe tipo a cadeira e corrente no areia. pneu, né? É. Igual a corrente do carro, põe a corrente no pneu da cadeira. Mas foi muito bom esse período. Eu vejo também, óbvio, até de fazer o tratamento e tudo, mas foi um período que eu saí de tudo isso daqui, sabe? De todo mundo assim, e aí, o Felipe já se recuperou? Ah, o Felipe já tá andando? E aí, você tá como? Já começou a mexer? Vamos fazer uma lista Já de começou perguntas a a não sei o não quê? se fazer pra uma pessoa que teve Então, lesão, É, né? recente Tipo, lesão. O que não perguntar. o que não Porque é perguntar. muito isso, exatamente, Você já assim. se recuperou? E acho que aumenta a sua frustração Exato, também, né? Porque tipo, Como te se dá estivesse uma numa corrida que cobrança- você tá atrasado, eu tô atrasado por quê? Como que alguém não me contou aqui o que eu tô perdendo no Exatamente caminho, né? isso, porque assim, era todo mundo ligar e falar assim, ah, e aí, já voltou alguma coisa? Tá mexendo o pé? E aí, não sei o quê. E você fica nessa também, de E as cobrança, pessoas, não né? é por mal, elas querem que Sim, você melhore, sim, só que sim. Às tipo, vezes elas tem não têm forma de noção. Sem noção, perguntar. sem noção, né? Porque ninguém sabe também de todo o resto, né? Então, acho que isso me ajudou muito também, mentalmente, assim, de, tipo, sair disso, de viver esse mundo lá, que eu, tipo, me bloqueei das coisas daqui e vivi bem lá, assim. Interagir Mas você ficou com mais de outras 2 pessoas meses, com né? lesão, Fiquei né? uns 3 meses lá também, eu conheci as pessoas com lesão e também, assim, entendi um pouco lá como é que funcionavam as coisas também, que é meio... Conversava pra caramba, super fluente, trocava altas ideias. Yes, yes, É só isso que você vai falar. Yes, 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 fez. yes, yes, yes. Feel, no feel, no feel, no. Don't move. A little bit, um pouquinho, aprendi a little bit, a little bit. A little bit, a little bit. Como que você ficou lá 3 meses, cara? Cara. Como que você sabia os comandos? Então, Eu vi uma dúvida assim, tipo. Tá, eu às tava- vezes é super difícil pra gente explicar pra Eu lembrei pessoas do vídeo da brasileiras avaliação. mas é sério, eu... a fazer Impagável certas esse vídeo. coisas. Eu ficava no meu mundo, eu acho, assim, tipo, sabe? Meio que explicava, mas eu olhava e entendia. Você fingia que tava entendendo também. Entender dá pra entender depois de um tempo, mas assim... Aham. Dedução. Me ajudava muito a focar também, porque eu não ia pra conversar, porque ninguém falava Não tinha como comigo. conversar. Não tinha
conversar. Então, e eu lembro que eram 3 horas de treino, assim, tipo, intenso por dia. Pauleira. Só. Só que esse processo também, assim, de, pô, eu fiquei 3 meses lá, com minha mãe lá, tipo, eu me sentia, caramba, tá aqui, não sei o quê. Com a mãe. E querendo ou não, assim, eles deixaram a vida deles aqui pra estar lá, e tipo, e eu sabia que era uma coisa que não ia ser pra sempre, que ia ser um tempo, tudo. E eu ia meio com esse tempo pra voltar. Também até a ideia era conhecer, né? E foi, tipo, e também foi um divisor de águas, assim, na minha visão e o meu entendimento um pouco desse processo de recuperação, de fisioterapia e tudo mais. Porque daí foi quando eu voltei, né? Daí eu lembro que eu voltei, que eu fiquei de férias esse tempo, né? Esses 3 meses eu trabalhava ainda. Mas você ficou afastado do trabalho ou não? Fiquei, mas enquanto isso, a empresa, tipo, adaptou a empresa inteira. Eu achei muito foda isso. Sério, que legal. Não era nada adaptado. Eles fizeram A empresa ainda existe? Existe. Eles adaptaram a empresa inteira, assim, tipo, de botar rampa, de botar banheiro, de fazer tudo pra me receber. Daí eu voltei, eu falei, Daí adaptou. Eu falei, caramba, mas será que é isso que eu quero da minha vida? Pediu demissão no dia seguinte, né? Os caras, puta que pariu! Arrumamos tudo pro cara voltar a trabalhar. Depois reclama que não tem acessibilidade. O cara pede demissão. Depois reclama que não tem acessibilidade. Quando não tem, isso? é porque não tem. Assim. Quando tem, é porque... Você não segurou nem uns 6 mesinhos não, trabalhando? Nem pela consideração, né? Segurei uns 4 R$1 milhão. Cara! Mas se não é pra mim, é pra outros. Não, perfeito. Valeu, é não, isso. a empresa tá certinha. Tá certo. Todas deviam fazer isso, mas é porque ia ser engraçado, né? Pô, no dia seguinte, Foi fantástico. todo mundo... Imagina todo mundo feliz. Olha, adaptando A faixinha, então vim pedir demissão. bem-vindo Felipe, de volta, uma rampa. Pior que foi tipo Uma isso. rampa certa. Foi um pouco assim. Pô, Pior que foi mesmo. Felipe. Eu voltei, fiquei uns 3 meses. Só que é isso, depois que você experimenta um tratamento assim, tipo, você fala... Você fica pensando naquilo. Você fala, cara, é isso. Não tem como eu fazer alongamento entabalado só. Não tem como eu treinar só o que tá... o que eu tenho. Sabe? Quando você começa a ter um pouco acesso, você fala, cara, tipo, é isso. Você não quer mais o convencional, né? Você sabe o que tem de melhor. É isso. E tipo, eu meio que, beleza, então eu vou voltar pro Brasil, vou achar um lugar que é parecido. Comecei a pesquisar e, tipo, não tem, cara. Não tem. Era muito... E antigamente, 14 anos atrás ainda... Primeiro, você não tinha acesso à internet como você tem hoje. Porque hoje todas as clínicas, as empresas têm Instagram, você consegue canal acompanhar. Do YouTube, canal do YouTube. tudo mais. Exatamente. Daí eu comecei a pesquisar, falei, cara, não tem. E eu já tinha um pouco disso, assim, de tipo, sei lá, cara, você precisa abrir um negócio desse. Tipo, eu falei, cara, não é possível que só eu que sou cadeirante que pensa assim. Não é possível que não tem outros também que talvez eu tenha acesso só a isso. Eu tive acesso a isso. Provavelmente não. Né? Mas todos precisam disso, né? A realidade é essa. Daí eu comecei a pesquisar, eu continuei trabalhando. Aí, tipo, aí eu falei, cara, quer saber? Tipo, é isso que eu vou fazer? É isso que eu quero? Não tinha ideia. Eu falei, pô, beleza. Não sabe por onde começar, mas vou fazer. Foi tipo assim, foi uma divisão assim de... É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu vou descobrir como, mas tipo, sei lá, tipo, aconteceu, acho que foi meio um momento de revolta meu, assim, sabe, da vida, assim, de tipo, foda-se também, tô na cadeira de roda também, se passou cadeirante, e assim, não adianta eu pensar igual, tipo, meio uma revolta de já que aconteceu também, vou fazer o que eu quero também, foi um momento meio de revolta minha, assim, sabe. Aí pediu demissão. Aí eu comecei a pesquisar e falei, cara, tipo, só que eu não queria ir pra Detroit porque era muito frio. Porque era muito frio. Era muito frio, eu juro pra você, que eu pensei nisso. Eu falei, cara, é muito frio, é muito ruim, tipo, o clima lá, assim, por ser muito frio, é aquela coisa meio pesado também, meio né? cinza, acaba sendo, ninguém né, sai, assim, negativo. né? É, exato. Tipo, não é aquela vibe gostosa, né? Aí eu comecei a pesquisar e ver coisas e buscar e não achava nada. Até que eu fui eu vi uma fisioterapia aqui, fui conhecer o trabalho do cara, tudo. Daí ele me falou, então, porque a minha base é parecida com o que eu vejo de que tem bastante coisa, são 2 centros. Um que é o de Cuba, né, que também é fechado, que ninguém sabe muito.
E tem um Project Walk lá na Califórnia. Eu falei, Califórnia. É o lugar que você queria Agora ir. vocês estão falando falei. a minha língua, né? Califórnia. Calor. Calor. Daí eu lembro muito bem. Eu Praia, entrei, biquíni. escrevi no Google, vi o vídeo. Daí no vídeo que tem, tipo, a galera andando, buscando recuperação, e tipo, na bicicleta, engatinhando, ajoelhado, fazendo treino de marcha. Só que, tipo assim, eles já tinham uma estrutura, né, há um tempo, eles estavam muito mais tempo, tinha um trabalho legal, e eu comecei a pesquisar, e eu tinha visto que eles eram os pioneiros no mundo nisso, assim, né, tipo, não tinha ninguém antes, não que eu conhecia, não sei se faz sentido isso. Parece que foi meio contemporâneo com o pessoal lá do Dr. Carlos Lime, a parte de rehab deles, o Project Walk, e mais ou menos contemporâneo o pessoal da fundação do Christopher Reeve, do Neuro Recovery Network. Eles foram foi todo mundo surgiu meio que na década de 90, assim. Exato. Mas só no que mundo eles, não tão distante. Só que Década eles de tinham 90. um trabalho mais aberto, Sim. né? Assim, que você consegue entender o que é, e até pra você se inscrever. Tipo, Que não seu dependia cliente. tanto de pesquisa. Exato. Tipo, você vai lá, paga, mais você faz, divulgação. acabou. Né? No fundo Eles já recebiam naquela época gente do mundo inteiro, assim, né? Do Prost? É. Sim, sim. Então, eles recebiam gente do mundo inteiro e, tipo, e eu lembro que eu olhei e falei, gostei, é isso. Só que eu trabalhava, fazia várias coisas. Falei, caramba, Como eu vou convenço as chegar? pessoas que eu tenho que minha parar na mãe Califórnia? trabalhava, meu pai trabalhava, eu falava, cara, eu vou convencer que eu tenho que ir pra lá e ficar um tempo lá. Eu pedi as contas, tipo, não contei pra ninguém. Eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou. Daí eu falei, cara, se eu contava pra minha mãe, pro meu pai, tipo, que eu vou pedir as contas pra Eles vão falar buscar que um não. tratamento pra fazer, você tá louco, né? Agora que ele se adaptou inteiro pra você, tipo, pô, você vai ser o que da sua vida? Precisa trabalhar, não sei o que. E faz sentido isso, Faz né? também. Tipo, ainda mais assim, você tá numa condição de cadeira de roda, que é difícil você, né, há 14 anos atrás, a gente tinha isso na Devia ser cabeça. difícil. Ser um emprego, sair, etc. Então, assim, eu já tava estabilizado e o pessoal da empresa, eles foram fantásticos, assim, de tipo assim, eu sabia que ia ficar lá até hoje, se eu não fizesse nenhuma Manda um merda beijo e lá pro seu fizesse. chefe. Um beijo, Léo. Mas é verdade, assim, o pessoal, tipo, um beijo pessoal da Clubber Lubrication. Olha que Vai achando o quê? A prima que também ajudou pra caramba, pra Pra família. Rê, pra família, pra todo mundo, pra você que nos assiste. Pra você cliente, ex-cliente, enfim. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, especialmente Beijo pra pra você. Xuxa. Enfim, aí eu lembro disso. Daí eu cheguei pra conversar lá, daí eu falei, ó, achei um tratamento, eu acho que agora eu preciso, independente do que eu quero ser, eu preciso me dedicar a mim e o que eu quero agora, assim, eu preciso, né, entender um pouco da minha recuperação, sou super grato a todo mundo aqui, foi alguma coisa que me deu um suporte fantástico, só que não é isso, né. E o pessoal também foi super gente boa, a mulher me apoiou, assim, muito, 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 falou, eu te entendo, eu sou mãe, também ela ficou muito próxima da minha mãe, falou, eu te entendo, eu sou mãe, e acho que você tá certo mesmo, vai atrás do que você acredita, vai atrás do seu sonho e, tipo, se você quiser, a gente vai estar sempre de portas abertas aqui e tá tudo certo. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vi um tratamento assim. Não, mas você trabalha, você falei, já pedi as contas. E pedi demissão. Eu pedi demissão. Ela falou, como assim? Eu falei, cara, é isso, não adianta, não é o que eu quero. E também o acidente, ele me trouxe muito isso, assim, sabe? Acho que foi um momento que eu parei e comecei a perguntar, assim, a me questionar, tipo, o que eu quero da minha vida? Tipo, é aquilo, eu vivia muito no automático, mas o que eu quero, sabe? Ah, tô trabalhando, a empresa é legal, nossa, é legal o que você faz, mas eu via que aquilo era só um trabalho, sabe? Não sei, tipo, sempre busquei algo a mais, assim. E eu comecei a entender um pouco isso, assim, o quanto, né, as nossas escolhas hoje é o que norteiam a gente no futuro, sabe? Então, o quanto eu tinha consciência do que eu estava escolhendo hoje, que seria o meu futuro, porque na verdade só estava indo. E eu vi muito isso, de parar, de falar, de ter essa reflexão minha comigo mesmo, assim, disso, de tipo, tá, legal, você tá na cadeira, o que você quer? Você quer abrir um centro? Você quer trabalhar? Tipo, você tá fazendo o quê pra fazer isso?
começa a fazer as suas escolhas para que Direcionando isso pra aconteça. Que foi o dia que você foi lá no monte, sozinho, pensou na vida. Foram algumas vezes, exato. Exato, eu tive muita Ele tinha um consciência. pico específico lá que ele ia sempre, né? Sempre, é. Pra refletir. Exatamente. Depois você me monte passa o da endereço. reflexão. Foi, Um monte foi da quando reflexão. eu saí de casa. Passa o endereço de pra poder ir lá também, Eu saía pensar. pra ir pra lá, no fundo. Só ficava lá, assim, de tipo isso, assim, de cara, o que eu quero pra minha vida, assim, sabe? Tipo, eu cheguei até aqui, mas eu via se não fosse o acidente, eu estaria aqui nessa configuração, mas tipo, não sei, eu achava que eu era feliz, mas eu não era, tipo, eu só tava ali, só seguia a vida, trabalhando e saindo, e isso, né, nunca, tipo, eu não tinha essa vontade de buscar algo a mais, né, enfim. Então foi um momento muito que eu parei, que eu olhei, que eu falei, cara, tipo, eu preciso começar a fazer essas escolhas mesmo. E se eu tenho essa vontade, se eu tenho esse questionamento, assim, de porquê, de tipo, quantas pessoas que precisam e não têm acesso a um tratamento desse no Brasil, se não tem algo assim, então assim, se eu tenho essa vontade de trazer isso pra cá, de ser essa a minha vida, de buscar isso, o que eu tô fazendo, sabe? Então foi aí que eu, tipo, falei, quer saber? Foda-se, não sei se eu posso falar a palavra. Pode, no podcast pode, à vontade. Fica à vontade, né? A Natália liberou tudo no podcast. A Natália não manda em nada, Daniel. A propósito. Daí foi aí A que eu Natália comecei... normalmente é a mais careta do rolê, só isso. Mais ou menos, Mentira, né? não, peraí, Mentira, peraí. né? Põe o tênis jovem, olha lá, olha só. Obrigado, mozão. Olha esse style, olha esse Oncinha, style, mano. essa pessoa jovem, né? O pessoal tá meio jovem, né? É, Acho que eu tô... vai chegando perto dos 40, né? O pessoal quer ficar mais descolado. Thalita, mas você tá demais hoje. Obrigada, mozão. E aí você foi pra lá, foi pra Califórnia. Daí eu encontrei lá na Califórnia, né? Daí eu fui vendo formas de ir pra lá. Daí eu consegui ir pra lá. Fui pra lá e quando eu cheguei lá foi tipo... Viu o sonho californiano? Foi. E eu Vocês foram falei quanto assim, tempo lá? Fiquei 1 ano lá. 1 ano. E foi uma outra coisa, assim, que minha mãe veio e falou, não, então tá, eu vou com você. Eu falei, não. Dela, mas como assim? Foi só você? Dela, eu falei, mãe... Calma que vai vir. Não, eu fiquei curiosa Então, agora, tipo, foi só ela você. veio e me falou assim, tipo, eu falei, bom, eu preciso ir pra Califórnia, eu preciso fazer esse tratamento lá, e foi muito com um momento meu que eu tava meio que buscando ser independente mesmo, e tipo assim, eu sabia que minha mãe não ia estar pra sempre, e eu queria me dar esse desafio, sabe, assim, foi tipo, acho que juntou, o universo se alinhou assim, e juntaram várias coisas, assim, sabe, tipo, aparecer a Califórnia, eu consegui ir pra lá, e tipo, eu nesse momento meu de me reencontrar também, e assim, de falar, cara, vai, tipo, você tem a condição de ir, sabe? Só que eu entendo a minha mãe também, do outro lado, como uma mãe, de assim, você acha que meu filho vai pra Califórnia sozinho na cadeira, não sei o que lá. Aqui. Então, deu mãe, já pedi as contas, já vi, é isso, Tô com a passagem comprada, já pensou? Vou pra Califórnia. Não, então eu preciso ver o meu lado agora, porque eu também tô trabalhando, sei lá. Eu falei, então, mãe, Você não está veja bem, inclusa nos planos. lógico que não foi nessa delicadeza toda, né? Não foi então assim, mas falei, mãe, tipo, eu queria ir sozinho. Porque eu acho que, tipo, eu preciso apanhar um pouco e aprender as minhas coisas. Porque eu morava com meus pais, então eles me davam muito suporte e era muito válido. Só que eu queria, tipo, mesmo me desafiar, sabe? Assim, de tipo, se vira nos 30. Deu, mãe, eu vou. Dela, não, você não vai. Eu falei, mãe, eu vou. Você não vai sozinha. Deu, tá, quais são as condições? Dela, se você arrumar algum amigo seu que eu confie pra ir. Aí foi um desafio. Aí foi um desafio. Foi lançado um desafio quase impossível, né? Eu falei, Não conseguiu, o amigo foi sua mãe, né? Eu falei, você tem que confiar mesmo, mãe? Não pode ser amigo só, porque é mais Não fácil. pode ser só a primeira, né? Daí eu conversei com um amigo meu que, tipo, sempre foi meu brother de escola, assim, a gente cresceu junto desde a 5ª série. Ele, cara, eu não tenho visto, não tenho trabalho, não tenho condição. Tipo, não tenho nada. Eu topo, óbvio que eu topo. Mas assim, eu não tenho nada. Tipo, eu não consigo nem tirar o visto, porque eu não tenho nada pra comprovar. Falei, calma, vamos tentar, uma coisa de cada vez. Daí ele foi pra tirar o visto e saiu. Deu certo. Pum. O primeiro já foi, que é o mais difícil, inclusive, né? Exato. Daí eu falei, mãe, e se o Igor for junto, você acha que rola? Ela, que? Eu falei, não, mãe, pô, é tranquilo, você sabe. E ela gosta muito dele.
cresceu junto. Então, pra ela foi tipo, beleza. Tipo, ele vai... Aqui no podcast ele chama Igor. Uhum. Ah, tá. Não, mas é o nome dele de Tá. verdade mesmo. Aí foi eu e ele, tipo assim, chegamos na Califórnia, eu, ele e meu pai. Seu pai foi pra levar. Foi pra levar, foi pra ajudar. Eu não falava inglês, né? Zero, tipo, horrível. Meu Não pai, fala até hoje? Meu Ou pai, aprendeu? Ah, não, eu... Desenrola, não, desenrola. mas, tipo assim, meu inglês é ruim. Bem ruim, na real. Mas na época, tipo, era zero. Entendi. Aí foi eu e meu pai, tipo assim, sem falar nada. E eu falei, fudeu, né? Preciso alugar casa. Meu pai sabe, falei, aham. Você não veio até aqui? Aham, é tipo isso. Aí começou, cara. Aí deu tudo certo, assim, sabe? Aí começou, eu aluguei casa lá, achei, tipo, não tinha noção de comprar Estados Unidos essa parte, tipo, não conhecia nada. Só fui. Aí as coisas começaram a acontecer, assim, encontrei um lugar, uma casa legal, alugamos, que era perto do Proj, tudo. Meu pai ficou uns 10 dias e foi embora. Só que esse meu amigo, tipo, a gente é brother, e assim, tipo, a minha mãe achou que ia ser, tipo, uma pegada meio de cuidador, sabe assim? Mas chegou, cada um, tipo assim, é nóis. É nóis, você segue a sua vida, eu sigo a minha vida e tá tudo certo, tipo assim, a gente... Nem via ele direito. Não, isso ajudava, tipo assim, normal, mas nunca teve a pegada de cuidador mesmo, de tipo, pegar Ele cadeira. foi como companhia, não Foi como amigo, cuidador. exato, né? foi como um amigo, assim, ele foi vendo a vida dele, as coisas dele, pra aprender inglês, pra fazer curso, e eu fui pro Proj, fazia meu tratamento, voltava pra casa, tudo. Então, foi um momento que eu passei muito perrengue, mas, tipo, foi um momento que, tipo, foi um divisor um divisor de águas. De vidas na nas minha águas. Foi um divisor de águas na minha vida, assim, que quando eu cheguei lá, caramba, tipo, colocar a cadeira no carro e tirar todo dia pra fazer um tratamento, tipo, você tomar banho só que não é seu banheiro, então nem tudo é preparado. Tipo assim, eu lembro que eu usava a roupa uma semana inteira. E a lavanderia lá dos Estados Unidos... A mesma roupa? Não, usava algumas roupas. Eu fiquei um pouco... Eu fiquei, eu ia falar, mas sabe aquela vergonha caraca. alheia? Tipo, não conta isso no podcast. Não, então, eu lavava roupa e o meu apartamento era embaixo e a lavanderia era lá em cima. Porque tem esses... Nos Estados Unidos tem tipo os condomínios que a lavanderia é compartilhada. Sim. Então você leva sua roupa, você lava, você passa e etc. Então, e lá não tem tipo ninguém pra lavar, casa, nada. Então eu lembro disso, do primeiro semana eu falei, cara, vou ter que levar a minha roupa lá em cima, né? Pra lavar. Então, tipo, eu pegava isso no começo da lesão, né? Tinha um ano e meio de lesão. Eu botava a cesta no colo, cheio de roupa até aqui e ia lá, tipo, subia, botava pra lavar e descia. Então isso foi, tipo assim, foi muito pra mim, assim, de tipo, legal, consigo, sou independente, tô de boa. E tô na Califórnia. Lembrando que não tinha, tipo, ligação de câmera de WhatsApp, Não, de FaceTime, nada pra você Tinha um falar. Nextel. Era eu lembro Nextel, que era né? um Nextel. Você falava com a sua mãe fui assim. Nextel. Nextel, exato. Caraca. Tipo, não. Sei que ela respondia. Então, assim, até, tipo, lavar a casa. A gente era meio que revezado. Tipo, ele lavava uma semana, eu lavava na outra. E você tipo, fazia e bora. E ele lavava a semana dele, na outra eu que lavava mesmo e tipo, ficava no sofá jogando videogame enquanto tava limpando o banheiro, sabe? E foi legal isso, porque, tipo, me fez seguir minha vida e me tornar independente, assim. Então, e quando eu cheguei no Project Walk, eu olhei e falei, caraca, bicho, é isso, velho. Eu teria que estar... Era pra mim estar aqui mesmo, assim, sabe? Tipo, eu falei, nossa, tipo... Que lugar legal, eu não sei explicar, mas pra mim fez sentido absurdo. E eu fui daí, né, eu fui o primeiro brasileiro a chegar lá, a fazer esse tratamento lá. Ah, você foi o primeiro? Foi. Oh. Então foi uma coisa que ficou muito isso, assim, de porra, tipo, caramba, como eu sou privilegiado, de certa forma, de estar aqui, ser o primeiro a estar aqui, e, tipo assim... Sei lá, talvez é pra isso mesmo, sabe? E, Talvez tipo, era pra ser isso, né? Exato. Então eu olhei e falei, cara, tô aqui. E fiz o tratamento lá por esse tempo todo. E aí foi durante esse um ano que veio a ideia de tentar trazer, de certa forma, isso aqui pro Brasil. Até pra você continuar o seu tratamento no Brasil e proporcionar isso pra outras pessoas também. Sim, porque assim, Estados Unidos é muito caro, né? Você tá em dólar, você dorme em dólar, você vive em dólar. E nem era tão caro assim, né? Mas já era... Imagina hoje em dia. Então, Já era o dobro do real, Sim. já minimamente, era, né? E eu fui, tipo, com prazo mesmo.
um ano, mais ou menos, que dá pra ficar lá por questões financeiras mesmo. Então, Não eu era já só tinha... morar e se sustentar, era Não, pagar o tratamento. Você dorme né? em dólar Sim. também, você acorda em dólar, né? Sua casa é em dólar, você precisa de Você um carro caga em e o dólar. tratamento também. É isso, o tratamento é É em dólar caro. também. Então, era muito caro. Então, eu fui pra ficar um tempo. Só que é isso. E lá, eu fui assim, tipo, beleza, eu vou ficar com o tempo 6 meses. 6 meses eu tô voltando a andar. 6 meses eu vou, tipo, com tudo e, tipo, cara... E vocês falam que eu não treino hoje, eu treinava muito, velho. Tipo, Então, treinava no passado, né? A gente tá falando do presente. Não é assim. Tipo, eu treinava 3 horas assim, tipo... Eu tava lá pra isso, sabe? Eu botei isso na minha cabeça. Eu não tô na Califórnia, tô curtindo. Tipo, isso é um plus. Nem curtiu, Isso é um absolutamente plus. nada. Era um plus. É um plus. Mas eu tava lá pra, tipo, me jogar no tratamento mesmo e, tipo, e fazer isso acontecer. E foi lá que eu comecei a entender um pouco mais sobre lesão medular também, que as coisas não são tão assim, que, tipo, que existe uma condição aí também, né? Uma condição aí também, o quê? Não, o que você fala? Ele falou desse jeito, não deu pra condição entender. aí. Não, que- tipo... Na medula. Tem uma lesão e aí, na pá, medula. E aí... Não, que na minha cabeça era assim... Ele eu falou ia uma encontrar frase lugar vaga. que mexer, tipo assim, que ia fazer atividade física, voltar, trocar marcha, etc. E eu vou voltar a me recuperar, entendeu? Mas eu fui entendendo que era uma lesão medular, que ainda, né, é todo um processo, Que não necessariamente seria em um ano. em um ano, exato. Que depende de coisas que às vezes estão fora do alcance, tanto isso. seu quanto dos profissionais, Que né? não tá na Enfim. minha própria mão, ciência que a hoje, né? ciência... Sim. Ela que tá a ciência ainda avançando, não é mas- possível, né? Isso hoje. Então, mas ao mesmo tempo, tipo, eu vi o quanto aquilo me fazia bem, assim, mentalmente mesmo, de estar no meu processo de recuperação, de estar no lugar que eu acredito que eu ia me recuperar, de estar me recuperando, assim, eu não vou ter andar, mas, porra, eu ganhei milhares de outras coisas. Tipo, sabe, eu tava independente 100%. Na Califórnia. Na Califórnia. Sem meu pai, sem minha mãe, tipo, né? Então foi muito bom isso, assim, né? Só que era isso. Daí eu comecei a entender que era um processo de médio, longo prazo e talvez um processo de vida, né? É uma escolha... Com tempo de prazo de validade. Exato. Né? Eu acho que o tempo talvez não esteja na minha mão, mas talvez é pra sempre. E tá tudo bem, mas assim... Foi lá que eu comecei a ter um pouco essa consciência que eu precisava daquilo por muito tempo e que talvez ali eu não ia conseguir ficar esse tempo todo porque eu tinha um tempo pra voltar. Sim. Aí eu voltei naquele papo assim, de porra, é isso, eu não posso ficar aqui por muito tempo, mas eu preciso disso da minha vida. E no mundo fato que eu já queria alguma coisa assim, que tipo, sabe, eu já queria abrir alguma coisa assim, para que outras pessoas tivessem acesso a um tratamento assim. Aí, porra, eu tô aqui, sou o primeiro brasileiro, e falei, caramba, cara, tipo, por que não, sabe? Por que não? Por que não? Não tinha, né? Por que não? E aí veio, voltou com a ideia. Então, aí, quando tava lá, daí tinha esse tempo, né? Esse 1 ano aí de tratamento, aí eu comecei a entender, tipo assim, ou eu, até nas conversas, assim, com a minha família, tudo, foi falando assim, você quer ficar mais 1 ano? Tipo, a gente consegue apertar aqui, você fica mais 1 ano. Eu falei, caramba, ficar mais 1 ano, talvez eu não me recupere. E aí também acabou tudo depois. Já foram 2 anos lá, né? Exato, eu pensei isso, eu falei, já troquei uma ideia com meu pai, assim, falei, cara, a grana que a gente vai gastar pra ficar um ano aqui, por que eu não volto e de repente começa alguma coisa aqui? Pra fazer um tratamento, pra fazer aqui. E foi aí que, tipo, falou, uma possibilidade. Só que era, tipo, isso, era uma vontade só e uma possibilidade, né? Aí no Project, eles estavam começando, assim, tinha o Practice Walk em alguns lugares do mundo, assim, no Japão. Tipo franquia? Tipo, era um centro certificado do Practice Walk. Falava, não era bem a franquia. Você tinha seu nome próprio. E você tinha uma certificação. Austrália, né? Austrália, Japão, Espanha, acho tinha que Inglaterra, não sei. Iraque, Irã também, algum lugar assim, e no Canadá. No Canadá. Aí o fundador do Project Walk, o Ted Dardzinski, que inclusive o método chama método Dardzinski lá do Project,
ele nunca ia pra lá mais, porque já tá mais de 10 anos, o cara estourou a coluna dele, porque antigamente eles pegavam, não tinha tablado, não tinha, né, equipamento, tudo. Ele pegava os caras, botava no chão e fazia agachado, a ativação ali. Nossa. Então, imagina, você pegar um cara espástico e, tipo, No fazer chão? uma ativação no Minha chão. nossa. Era, tipo, pegava da cadeira e jogava eles o cara têm no muito chão. aquele esquema Roots, disso, né, é tudo negócio. carpete, né? É, então. Caraca. Ele estourou as costas dele assim, então ele não trabalhava mais, ele mal ia lá. Eu vi ele umas 4, 5 vezes só. Aí um dia ele tava lá. Dessa no Brasil, não sei o que, sim, blá 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 blá. Pô, por que não abre um acreditando? Ou acreditando não, por que não abre um project lá? Falei, cara, porque você tava esperando isso. Tava Só esperando tava- o senhor aparecer. Nunca me deu, Só nunca ninguém tava deu uma esperando proposta, isso, né? Ei, Exato. senhor Papai Noel da Só BT. tava- Vem falar com a gente. Isso que é um presente, né? Só tava esperando isso. Daí foi aí que a gente começou a ver e, cara, e se tornou possível. Daí voltamos. E aí foi que começou a, tipo, ir atrás de espaço, equipamento, profissional, porque até então não Tinha, né? Ninguém. não tinha nada, né? Não existia esse tipo de trabalho. Mas o bom é que tinha, tipo, tinha um método estabelecido lá, e eles davam treinamento, eles davam suporte, tudo. Só tinha que achar a pessoa pra mandar pra lá. Então era interessante, assim, então era possível, não tava tão distante assim isso. Aí foi aí que a gente fez umas entrevistas, Natália. Meu Deus. Você lembra dessa época? época? Aqui. Foi uma época estranha. Pra você também? Foi bem estranha. Foi, daí achamos o lugar, ficava lá na Alvarenga, tudo, já tipo, cara, vamos montar, vamos fazer acontecer. Fechamos o espaço, tudo, nós começamos a comprar os equipamentos, tudo, e reformar o espaço lá. Daí a gente foi atrás dos profissionais. Daí eu lembro que a gente fez uma entrevista lá no escritório do meu pai, ainda lá na Rebouças. E convidamos uma galera, assim, mandamos um currículo na Cato, tipo, fisioterapia, que trabalhava com Neuro. E profissional de educação física. profissional de educação física. E assim, cara, não tinha ideia de, tipo, nada. E choveu o Do currículo. que era. Alguns, não, foi bastante gente. Foi uns 2 dias, eu acho, 2, 3 dias bem intensos de entrevistas, assim. Só que era isso, tipo, era eu e a Fê, tipo, entrevistando num escritório X em outro lugar. Tipo, cara, a gente não tinha ideia de muita coisa. Nem de como seria o filtro pra selecionar o profissional. Não, foi muito, Nada. tipo assim, feeling, cara, total, né? Entrevistamos uma galera, assim. Daí a gente ficou entre 4, né, Natália? Profissionais. Daí depois a gente, beleza, assim, no feeling mesmo, assim, de pessoas que a gente via que tinha muito, né, a gente falava um pouco da história. Você lembra dessa entrevista, Natália? Eu lembro de algumas coisas, assim, eu trabalhava no centro de reabilitação. Você era formada há quanto tempo já? Naquela época? De quase 2 anos. Eu já tinha feito residência, trabalhava no centro de reabilitação e estava tranquila onde eu trabalhava, assim. E aí, quando a vaga surgiu, obrigado, mozão, de novo, que Ele que foi te o Cebola, deu toque? que conhecia uma amiga Nossa, da Ju, mesmo. da mãe do Felipe. E aí ela falou, olha, você conhece alguém que trabalha com neuro? Tem o filho de uma amiga que tá montando um centro, e estão selecionando pessoas. Ele falou, conheço. Chegou em casa e me falou, dá uma olhada nesse site, Project Walk. E aí, quando eu entrei para ver o site do Project Walk, eu falei, caraca, como eu trabalho com lesão medular, eu nunca fiz nada parecido com isso. Como eu não sabia da existência do Project Walk. E aí, comecei a ver vários vídeos, ver o site, assistir vídeo do Felipe treinando, assistir vídeo da Fernanda treinando, do pessoal lá e tudo mais. Falei, não é possível. Eu fiquei indignada comigo mesma, assim, sabe? Como que eu trabalho com lesão medular e eu não tinha ciência de que isso estava sendo realizado. E fui para a entrevista. E aí eu fui, a primeira entrevista foi com vocês dois e depois foi com a Ju. Então, daí a gente fez a entrevista com uma galera. Aí selecionou 4, né, pessoas. E minha mãe, ela trabalhava muito tempo com recrutamento e seleção de pessoas. Ela trabalhou a vida inteira dela disso. Aí ela deu uma força também, assim, A opinião dela. no direcionamento, na opinião, tudo. Então, daí depois ela... Então tá, vocês selecionaram, vamos fazer uma dinâmica até pra ter uma segunda foi daí que vocês tiveram as ideias de dinâmica de grupo. Começou dali, né? Entendi. Dali eu fui a primeira cobaia, pra você ver, tá vendo? foi Tudo no isso que dia- vocês passaram, eu passei. Olha, eu acho que tem dado certo, tem dado certo. Tem dado Foi certo, no né? dia 01, a gente fez a Sim. dinâmica, tudo.
Aí... Eu nunca esqueço do mocinho, desculpa, mocinho, fisioterapeuta, que disse que o principal era o amor. Nunca esqueço disso. O principal o quê? Era o amor. O principal, tipo, Sei era a lá. pergunta? Era tipo, qual o principal para um centro de habilitação? O amor. Quase que eu falei, ele e Roberto Carlos. Tipo, E foi, daí... de tudo pra você responder, você responde Amor. o amor. Daí era a Ná, né? Tinha ele. Eram 3 só, né? Ficou só 3, então. 3. Eu, esse mocinho do amor e a Fê. E a Fê A outra Coffers. Fê, a Fê Coffers. A Coffers, que era uma figuraça, assim. Era uma pessoa que também trabalhava há muitos anos, já tinha uma experiência, já morou lá fora, já trabalhava com movimento, era uma pessoa com deficiência. A única tipo, pessoa realmente fluente em inglês do grupo. Era, e foi muito assim, né? As pessoas, foi muito na vibe, né? De pensamento, de conversa mesmo, e beleza, aí fez a dinâmica, tudo. Aí foi a Ná e a Fê Coffers. Aí começou. Ficou um mês lá. Ficaram... Vocês foram vocês duas pra lá. Pra mim, esse foi um tiro no escuro. Também porque, viveu o assim, sonho californiano um pouquinho. Mas imagina esse processo seletivo de tipo, olha, Thalita, você tem seu emprego aqui, mas então, você deixa tudo isso aqui, porque nós vamos te levar pra um lugar pra fazer um curso, um lugar que você não conhece, nunca ouviu falar, pra trabalhar numa empresa que não existe ainda. Porque tá reformando, não Entendeu? tinha, o Acreditando não tinha. Não um existia espaço. nenhum lugar físico. É realmente golpe, abraçar uma sabe? ideia. Eu podia ter caído no maior golpe da Podia história, mesmo, né? sabe? Você Assim, pensando tipo, bem, faz pedir sentido. demissão pra cair no maior golpe da história. Até porque poderia não dar certo. Ficar um mês lá pra ver se dá certo. E aí, não, a empresa fecha. Então. E aí você fica desempregada. Mas é das coisas da vida que você, sei lá, Você tem que se sabe arriscar. que você tem que fazer. E eu acho que, só porque você falou sobre isso, a minha situação pra vir pro Acreditando foi a mesma coisa. Eu tinha um emprego fixo, eu tinha um salário fixo, eu tava feliz com o meu trabalho, mas eu queria buscar mais um pouco. E aí eu lembro que eu pedi férias do meu trabalho, fiquei sem receber pra vir fazer o treinamento aqui, que era de 1 mês e meio, não sabendo se eu ia conseguir ou não emprego. E eles falaram, olha, se você demorar mais tempo que suas férias, a gente vai ter que pedir pra você, né, se desligar, se retirar. E aí eu lembro que, cara, tava na semana que, tipo, atrasou um pouquinho o treinamento, aí eu não sabia se ia ficar, se não ia, eles já estavam me cobrando lá. Mas enfim, deu tudo certo no final. Mas é aquilo, você abraça o que Mas você algumas quer. coisas- é isso. E tem que acreditar que vai dar certo também, não tem porque muito. A gente tava nessa posição também, assim, Tá de todo mundo acreditar que vai dar arriscando, né? certo, cara. Tá todo... Tipo, foi de todo mundo Mas eu na acho reta, que o que sabe? mais me moveu pra história toda foi isso, de... essa indignação de falar assim, tudo isso tá acontecendo lá fora e o meu trabalho tá muito limitado aqui. Eu acho que sabe? como profissional, você sabe que você pode fazer mais, e aí você não tá fazendo. E aí você tem a oportunidade de aprender esse mais você não vai, você vai. Sim, sim. E foi. E foi. E foi. E deu certo. Viver meu sonho californiano de um mês. Foi eu já legal sei. esse mêsinho lá? Foi bom? Digamos que o Coffer teve bastante paciência comigo. Mas Ou vice-versa também, né? Não, mas foi muito gostoso, assim, porque somos, né, pessoas de personalidades muito diferentes e que ela, infinitamente mais descolada que eu e mega fluente, conhecia tudo dos Estados Unidos e tudo mais. Eu era aquela caipira indo para os Estados Unidos, sabe assim? Do interior. Mas... E tive que mudar uma chave. A primeira semana pra mim foi muito estranha. Eu lembro de estar lá uma semana vendo tudo aquilo acontecer e eu falava... Não sei. A minha vontade era sair correndo e ir embora, assim. Não porque eu não tava gostando, mas era porque era tão diferente que eu não sabia como que eu ia fazer com o que eu tinha de bagagem, sabe assim? Era como se eu tivesse que escolher. Ou você continua fazendo o que você já faz, ou você vem para essa nova abordagem. Demorou um tempo para eu conseguir entender que, tipo, olha, não. Eu tenho a minha bagagem, eu vou aprender a proposta que está sendo ensinada aqui e vou juntar as duas coisas. Sim. Demorou um tempo para eu entender que isso era possível. Mas também com muito suporte do mozão, da minha família, que falou assim, não vai, né? Você tem que aprender, você tem que fazer acontecer, vai tirar suas dúvidas, vai dar cara. E, coincidência ou não, num dos dias que eu tava com mais dúvidas se era isso mesmo que eu queria fazer da minha vida, o Ted Dardinski apareceu no Project Walk. E aí eu, tipo, tive a oportunidade de estar num tablado enorme, assim, com ele, um monte de gente, um cliente sendo Lotava, atendido, né? e ele, Quando quando ele chegava, ele vinha ensinar todo mundo, assim. E ele começou a falar da visão dele, do porquê que o trabalho era daquela forma, do porquê que ele trabalhava os potenciais, do porquê olhar o indivíduo como um todo. E ele começou a falar aquilo e, de repente, tudo começou a fazer muito sentido. E aí eu consegui tirar as minhas dúvidas com a fonte. Sabe quando você consegue ir na fonte? Do por quê? Qual foi o seu raciocínio na hora de criar esse método aqui?
E foi aí que eu falei, ufa, sabe? Tranquilizou o coração, é isso. Agora eu entendi, agora fez sentido. E aí as próximas semanas foi só aprendizado atrás de aprendizado, porque eram 8 horas por dia só tendo aula e aprendendo e atendendo. Bem tendo aula, intenso, né? atendendo. E a responsa de voltar pra cá, porque é isso, né? Estavam Estavam preparando dependendo de toda a você. estrutura e eu e a Coffers a gente tinha que voltar com o método. Eu acho que foi um desafio de ambos, né? Você de todo mundo. como chefe, De de todo mandar duas mundo. pessoas que você acabou de conhecer, Foi investimento também. Confiar, né? confiar para elas voltarem capacitadas para tocar o negócio, porque querendo ou não, você tava arrumando os meios, mas quem ia fazer seriam elas, né? Sim, a gente sempre teve consciência disso, assim. Foi, né, tipo... É que hoje acho que a gente olha pra trás, a gente não tem ideia dessa Não tem habilidade que a ideia, gente tinha. A gente não só tem ideia, foi fazendo e, tipo, vai, faz o curso. Enquanto isso, a gente tava aqui vendo equipamento, as outras coisas, não sei o quê. Mas eu tenho muita presença do primeiro dia que o Acreditando abriu as portas. Assim, a lembrança é muito viva pra mim, de tipo, entrar naquele Acreditando, olhar em volta, falar, e agora? Por onde a gente começa? E agora, o que a gente Sabe, faz? assim? Onde tá o cliente? Ei, cadê o cliente? Cadê o cliente? Quem foi o Cadê o cliente 1? cliente? Quem foi o... Adri. Um beijo, Aliás, Adri. estamos esperando aqui, você sabe, Verdade. né? É, seu Caraca, que agendamento legal. de avaliação tá aí, ela tá pra voltar. Agora. Adri Boa, Barbato, boa, cara. boa. É, Porque, foi a assim, Adri, o segundo foi o Rodrigo, de Campinas. Foi o Rodrigo aí. Foi o Rodrigo. Podcast com a Adri, hein? Podcast Podcast com a com a Adri, Adri. boa. Cliente É 01. verdade, 001. Era outro contexto. Ela sempre outro fala. tudo. Legal. E eu lembro E assim, querida, tá, né? Acreditou pra caramba na gente, a assim. Bia Nossa, também a veio lá Bia no veio começo logo também. depois. Aí tinha O uma Rick, coisa da assim Gil, que... Maurício, uma galera, o Ricardo. E no começo era difícil, né? Que como os clientes iam saber da existência do Acreditando. Que não tinha na internet. Tinha tipo um site. É, que eu era mesmo uma coisinha fiz, diferente ridículo, de lembra, hoje em dia. Natália? A logo que eu também mesmo criei, a logo do Acreditando, a primeira logo dos pezinhos. Ótima, Lu. E a gente divulgava nos grupos tudo. Daí eu lembro que era pra começar, naquela época tinha uma ficha de inscrição, acho que nem tinha Tinha que mais. trazer densitometria óssea, Densitometria. ficha de inscrição e uma liberação médica. E mandavam isso no e-mail, né? Os formulários todos eram do Project É. Wall, que a gente traduziu. Era um outro Aí formato, tinha, tudo. tipo assim, que quando chegava uma ficha de inscrição, tinha uma dancinha da avaliação. Ah, não, queremos ver essa dancinha. Da avaliação. Qual que é a dancinha? Não, você é TikToker Cada um agora. tinha uma forma de se espontânea, expressar. Ah, espontânea, Mas mas assim, um passinho. não Caramba, tinha. tipo, tinha uma ficha de inscrição. Tipo, porra, dancinha da inscrição, entendeu? Dancinha da avaliação. E era legal porque, assim, os primeiros clientes que chegaram foram pessoas que, assim como vocês, procuraram uma outra forma de tratamento. Então, no começo, a gente não tinha indicação nenhuma do pessoal da área, assim, nenhuma, pelo contrário, né? Eles achavam a gente insano. Fora da casinha total. É. E a gente era fora da casa mesmo. Hoje eu dou razão, assim. Não é porque. A gente era fora da casa. Mas já porque- fazia todo sentido fora da casinha, né? É que foi se mas é isso aí, consolidando que a pra gente ideia. fazia todo sentido. Mas da mesma Eles não forma que conheciam pra mim, ainda. quando eu fui, não fazia no começo, E né? o contexto, assim, dois cadeirantes com duas profissionais que, assim, a Ana tinha 3 anos de formação, a Fê tinha mais tempo, só que Mais morou a Fê. fora também, e era profissional de educação física, então também que não era físio, tipo, abrindo um centro que falava de um conceito novo, então, tipo assim, quem são esses caras? E até, Tipo, é o até que eles legal vão fazer, falar, né, velho? Fê? Porque esse conceito da Físio mais Educa veio de lá, né? Veio de lá. Desde o conceito. Porque assim, a gente, né, viu na pele o quão enriquecedor era esse mix, assim, sabe? De não ter só o Físio, só o Educa e ter os dois no time. Então, desde o começo, vocês defenderam muito Sim. isso. Não, a gente quer o conceito. E o conceito é Físio mais Educa. E foi feito, né? E a Ana tem muito essa visão da Físio naquela época, né? Assim, bem redondinha, né? Aquela toda quadradinha, né? Mas há 10 anos atrás. Né? Alguém tinha que ter um pingo de juízo. Era a né? única que tinha, né? Era a Na única que verdade. Era a única de que juízo. era mais organizada, Essas- mais certinha. Então, pessoal, Porque não a podemos viver Coffers só de também- amor e alegria. Né? Né? E a Coffers era legal porque ela tinha uma energia, assim, do movimento, de, tipo, pegada Pô, de atividade anos e anos física. estudando o movimento. Então, tipo assim, foi um casamento muito, naquela época, fez um sentido Foi o muito grande. equilíbrio Foi o que precisava. Exato. O E tic-tac. começou aí a aparecer, tipo, ter a nossa linha de trabalho, né? Tipo, essa linha mais ativa, mais profissional de educação física. E eu fiz também. Então, foi a partir disso que a gente começou, dia 22 de novembro de 2010. Já vamos fazer? Abrir Acreditando. Mas as 12 anos. As portas abriram no dia Não, começou... 22. 22 de novembro de 2010. Foi o dia 1, assim. E como que você se sente quando você olha pro Acreditando que ele é hoje?
da forma como ele começou, lá 12 anos atrás, com as dificuldades que teve, e agora? Quando você olha pra tudo isso. Vocês, né? Porque eu acho que é uma sensação de ambos. Tá, é muito louco, assim. Eu nem sei, cara. Às vezes eu olho e, tipo, parece que era pra ser isso mesmo. Tipo, eu tenho muitos pra mim falar, caramba, era pra ser isso. Tipo, e uma coisa que eu vejo, que, tipo assim, desde o dia 1, a gente era isso, não tinha cliente nenhum, a gente era um espaço pequenininho, tudo, só que a gente sempre teve uma mentalidade, né, acho, de ser um centro grande, a gente sempre viu essa possibilidade, né, por causa de necessidade mesmo, porque foi isso que me motivou, foi o que eu te falei, quando eu falei de acesso, assim, disso, de outras pessoas precisam ter acesso a isso, e a gente encontra as pessoas ao longo do caminho. Sim. Mas foi, tipo, um processo muito natural, assim, de construção de trabalho mesmo, sabe, disso, de melhorando o processo, de melhorando a equipe, de criando, né, tendo profissionais, né, então, assim, eu vejo que eu me joguei nesse processo, né, acho que nos jogamos nesse processo também, do acreditando, de construção disso. Então, quando eu olho pra trás, assim, eu vejo como a gente tá hoje, tipo, cara, primeiro, sei lá, não tem nem palavra pra definir isso. Tipo, não tem palavra, eu acho, pra definir isso, assim, porque eu acho que é muito isso, tipo, era pra ser, e aquela história que eu falei, a minha parte eu vou fazer. E, tipo, desde o dia 0 até hoje, tipo, eu busco fazer minha parte todos os dias. E eu vejo que o que não está na minha mão, eu encontrei pessoas, né, que fazem também, que compartilham desse sonho também, com propósito, com vontade, que fazem isso acontecer como se fosse delas. No caso de vocês também. Muito obrigada, Carla. Mas são pessoas que, tipo assim, que tem, né, que compartilha disso também. Tipo, é o que eu falei na reunião. Eu não me coloco nessa posição de dono, de não sei o quê, porque é muito compartilhado essa posição. Porque o meu olhar é um olhar, o olhar seu é outro, da Ana é outro, mas é um olhar como se fosse de vocês, também como de grande parte da equipe também. Então, tipo, eu vejo isso, que eu encontrei muitas pessoas que fizeram isso acontecer e trabalharam e se dedicaram e o resultado é isso, né? Mas uma coisa que é muito engraçada é que desde o começo nas conversas, de tantas reuniões que foram feitas com temas diferentes, sempre houve uma sensação coletiva de que o acreditando era, tipo, o propósito do que estava sendo feito era grande. Era muito maior do que qualquer pessoa que estivesse ali. Sempre foi isso, assim. E a sorte de, ao longo do caminho, o acreditando me encontrou pessoas, porque nada, sei lá, né, daí é da minha visão, nada é por acaso, mas profissionais incríveis que passaram por aqui, pessoas incríveis, histórias incríveis que passaram por aqui, clientes, familiares, parceiros. Então, assim, sempre foi um caminho de muitos encontros, sabe? De muitas pessoas com propósitos parecidos, com vontades parecidas. Pessoas que não estão mais aqui, que às vezes tomaram rumos totalmente diferentes de vida. Mas contribuíram, né? E deixaram um pouquinho. Estiveram aqui, deixaram a sua marca, o seu, sabe? O seu engajamento... O seu raciocínio, sua dica, mexer alguma coisa. Exato. E tudo isso foi sendo construído e hoje isso é um todo que tem um pouquinho de muita gente, sabe? Que teve a mesma vontade, o mesmo interesse, a mesma dedicação, para que hoje o acreditando fosse desse tamanho. Então, sempre foi essa sensação, dá muita sensação ao mesmo tempo de, nossa, caramba, mas de estar em casa, num lugar confortável, porque sempre foi para ser maior. E não maior de tipo, nossa, de financeiro, de tamanho de empresa, de andares, não. Mas sempre foi para ser maior para promover mais, assim, sabe? Para mais pessoas, com mais qualidade, né? Sempre pensando em evoluir, trazer... E da forma que a gente faz, para quem a gente faz, como a gente faz, com as pessoas que a gente faz. E é muito isso, assim, eu sou muito grato hoje com todas as pessoas que passaram aqui mesmo, assim. Porque eu acho que faz muito parte da construção disso, assim, né? A gente vê de todo mundo, que todo mundo deixou um pouco aqui, sabe? Então, o acreditando é isso, sei lá, um conjunto de pessoas, né, que foram aparecendo, que talvez havia a necessidade do acreditando para conectar essas pessoas. Porque é isso, são médicos hoje que têm um propósito alinhado com essa causa, a gente, outros profissionais, tudo. Então, o acreditando faz acontecer, né, sabe assim? Então, é a junção de pessoas
incríveis, especiais, em prol de um objetivo único, que é o acreditando. Agora, pra mim, é muito isso, assim, sabe? Nossa, essa frase dele a gente depois corta, porque Faz ficou um corte. perfeito, cara. Mas é muito isso, tá? É muito Nem isso gaguejou. mesmo, cara. Muito bom. E eu recebi uma informação que a gente já está quase chegando a 2 horas de podcast. A gente não falou nem perto de tudo que a gente gostaria. Tem parte 1, parte 2 já só nesse podcast. Exato, porque a gente entrou na história do Felipe, a gente entrou na história do Acreditando até aqui, mas faltou muita coisa nesse meio Nossa, tempo novo, aí. né? Pois Nossa, é. rápido. 12 anos, cara, é muita coisa pra contar. Mas a gente não Mas a pode gente- finalizar assim de qualquer jeito. Ah, Imagina. Thalitinha. Thalitinha, o que você tá inventando, Thalitinha? Não, nada demais, nada demais. Eu brinquei com o Felipe, né? Que ia ser de frente com o Felipe, porque geralmente ele tá aqui, agora ele tá ali. Então a gente pode fazer o Lá que a gente vem. quiser. É lógico, é Lá óbvio. vem. Desde que você Olha, não me envolva, tá Lá perfeito. vem, medo. Não, fica tranquila, fica Ufa, tranquila. ainda Ai, bem, né? medo. Porque Thalitinha sabe como é, né? Quando ela chega pra gente e fala, você já... E fala não, e fala não. A hora que você vê, você já tá fazendo E o que ela fala não, pediu. É e um, fala poder não, pra você é um ver. poder de persuasão que é um negócio absurdo, assim, né? Sabe Ela como dá é, esse né? sorriso, ninguém acredita. Ninguém acredita. Não, é só um de frente com o Felipe mesmo. Eu vou fazer perguntas Uma cor. e eu quero uma resposta Acabou aqui, rápida. Rafa. Acabou a água. Acabou a água, Tá né? até São quente respostas, já. respostas rápidas e curtas, tá? Sim, senhora. Tá pronto? Rápidas e curtas é difícil, Isso, só né? pra gente fechar aqui com entretenimento, entendeu? Vamos lá. Solta a vinheta, Rafa. Respostas rápidas e curtas. Fechou? Fechou. Família, Cara, importantíssimo, a base de tudo. amigos, A base de tudo. lesão, Mudança. uma data, 22 de novembro de 2010. um time, Corinthians. Vai, Corinthians. um político, Ninguém te convidou, Rafael. Deu. Triste com a situação do Brasil atual e com as possibilidades que nós temos. inspiração, A vida. um propósito de vida, Acreditando. um funcionário preferido. Ah! Brincadeira! Pandora. Ah, não, eu precisava fazer uma piadinha no final, mano. Eu precisei colocar isso. Pandora. Esse é o Felipe, pessoal. De frente com o Felipe. É isso. Mas, Felipão, fala aí uma frase pra gente encerrar. Com certeza, a gente vai ter que gravar a parte 2. Porra. Mas manda um recado. Pode falar o que você quiser. Seja de você pros outros, seja do Acreditando em geral. Nossa, tá difícil. Manda ver. Então, mas de toda a conversa, assim, que eu vejo muito isso. Que as pessoas, às vezes, elas não têm a consciência que as escolhas delas hoje determinam onde elas vão estar no futuro. E que muitas vezes cabe a elas, assim, definir o que elas querem pra vida delas. Né? Que eu acho que tudo é possível pra quem acredita mesmo. E se você acredita mesmo, o universo vai conspirar, as pessoas vão aparecer, a vida vai te mostrar a direção e só tem que confiar. Então, assim, tipo, vai, mas vai com vontade. Porque quem acredita sempre alcança. E é dessa forma que a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje, cara. Bom, Valeu. hein? É Valeu, isso. viu, meninas? Obrigada, Muito viu? obrigada a por você. compartilhar. E obrigada por compartilhar a tua história. Nem Imagina. sempre é fácil e nem sempre é possível. Não, né? é. E eu acho isso que eu acreditando não é minha história, na história da Fernanda, na história da Natália, na história da Thalita. Tipo, a história de todo mundo, sabe? Então, por isso que, tipo, eu acho que não é a minha história. Eu acho que é a história que a gente vai construir. Nossa, tá profundo esse final, né, Rafa? Ah, Caramba, profundo. cara. Mas é a verdade. É a verdade. Mas é legal de que coração. compartilhando a tua história, tem muita gente que tá no momento dessa mudança agora. E uma mudança que foi a forceps, né? Tipo, que veio e deu uma quebra, não foi escolhida de repente. E é legal ver uma forma positiva. Positiva no sentido de, é isso. Tem que seguir. É preciso seguir. Né? Que a resiliência, ela vem porque ela precisa acontecer. E a gente só sabe a força que a gente tem quando a gente está na situação. Exato. E se cercar de pessoas que queiram te levar para isso. Que queiram te ajudar nesse processo. Te promover, te fortalecer para você seguir adiante, né? Escutar bastante essa voz interior aí. Essa insanidade anterior, que é uma força. Insanidade interior. Que é uma Não, mas força, insanidade, né? exato. Que é uma Ótimo nome. força mesmo, né? Sem dúvida. Mas é. E parabéns pelos feitos. Afinal de contas... E de todos nós. Foi um trabalho, um processo gigantesco aí, né? E que venham os próximos 12 anos. Sem que a gente dúvida. tem um Brasil inteiro pra chegar, pra tornar isso mais acessível para o máximo de pessoas. Exato. Tanto
financeiramente, quanto, né, estar mais próximo delas. É, Acho porque vai além do que só vestir uma camisa, cara. Faz parte da nossa vida e a gente se doa muito pra estar aqui todos os dias. E eu acredito muito, assim, que vai além do que a gente quer, mas que precisa mesmo. Sim. Tipo, são as pessoas que precisam, né? Se tem alguém que é fã do Acreditando, sou eu, então posso falar que tá tudo bem. Mas, assim, que Posso ser tendencioso. o quanto o que vocês fazem, assim, é especial pra muita gente mesmo. O quanto que as pessoas, né, a gente precisa e tem essa missão de transformar vidas, né? Então, que é o nosso propósito, é isso. É Só isso vai. mesmo. Só vai, só vamos. Só vamos. Valeu, E vamos Rafa. continuar indo. Gente, brigadão. E acompanhe os próximos capítulos aí do nosso podcast. É isso aí, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like. Curte, arrasta pra Estamos cima, joga também pro no lado, Spotify. segue a Também no gente. Spotify. pra É você só que- procurar lá, @Acreditando Brasil em todas as plataformas. Nós estaremos presentes. E deixam as suas sugestões de convidados, de tema, de todo o resto, porque a gente Manda pra faz isso nós. pra vocês também. Exatamente. Isso aí, gente. Obrigada. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, gente.